Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Gramado Summit. Exatamente, cá estamos, né? A gente não perde a oportunidade de falar, então a gente acha que o podcast pode ser um bom caminho, né? Pra difundir o conteúdo que a gente tem na Gramado Summit também. Exatamente, eu sou Marcos Rossi, CEO e fundador da Gramado Summit. Estou aqui do meu lado com ela, Renata Garcia. Muito bem, muito bem, muito feliz, né? De estar aqui agora por meio do conteúdo de podcast, né? Falando um pouquinho sobre a Gramado Summit e trazendo assuntos, né, que pra gente acaba sendo importante. Por aqui a gente vai falar muito sobre nova economia, sobre empreendedorismo, sobre inovação, mas acho que principalmente, né, sobre pessoas que a gente tem a certeza que é o centro de tudo. A gente faz isso durante 3 dias, Exatamente. né? E nada melhor do que também trazer um pouco disso pra cá. E eu acho que muito disso é porque a gente foi um evento, uma empresa criada contando histórias de pessoas, né? Exato. E pessoas que a gente considera incríveis, que desafiam o status quo quase que diariamente. E para começar essa nova leva de conteúdo da Gramado Summit, porque muito da jornada de quem participa com a Gramado Summit tem a ver com conteúdo. A gente trouxe aqui um cara que é muito especial na nossa história, porque lá em 2017, quando a gente estava começando o evento, o primeiro nome confirmado da Gramado Summit, 2017, foi ele, ninguém mais, ninguém menos do que Renata, por favor. Marcos Piangers. E daí anunciaram meu nome e já vendeu todos os ingressos. Já vendeu todos os ingressos. Não precisava mais chamar ninguém. Foi único, E eu dei uma palestra exclusivamente. que eu achava até agora que era pra 500 pessoas e foi pra 72. 72. Não, vou botar 100 com as pessoas que estavam de pé e tal, mas, cara... Eu tinha na minha cabeça que eram 500 pessoas, eu já tava nervoso e tal. E eram só 72 pessoas, era tipo um petit comitê. A gente fez tipo uma aldeiazinha ali e tal. Uma Cara, tribo. que incrível. E que história, né, meu? Parabéns aí. Obrigado, cara. Obrigado. 5 anos, a palestra que eu dei esse ano, em 2022, né, no Gramado Summit, eu fiz meio que um remember do que foi em 2017, aquela nossa expectativa de que, sei lá, a tecnologia de fato tivesse um impacto de transformação no mundo, na minha opinião, muito maior do que realmente foi. Os próximos 5 anos, eu imaginava em 2017, seriam anos de transformação ambiental, de acesso, de conforto, né? De automação de vários processos. E a gente, 5 anos depois, ainda vê que a gente está em processos bastante ainda primitivos e tal. E a tecnologia, acho que o Bill Gates falou isso uma vez, aquilo que a gente acha que vai demorar 5 anos, demora 50. Exatamente. E aquilo que a gente acha que vai demorar 50, demora 5. Cara, e tu sabe que tem uma coisa muito curiosa, assim, tu é a primeira pessoa que me diz o oposto da primeira Gramado Summit. Porque a maior parte das pessoas que chegavam, até queria citar o Guilherme Junqueira, da Gama Academy, figuraça, ele chegou no evento e ele disse, cara, o menor palco que eu palestrei na minha vida. Mas ele palestrou no mesmo palco que eu? Ele palestrou no outro palco, cara. Aquele outro era menorzinho. Era menorzinho, mas que 45 pessoas, acho que tinha 45, 50. Que era dentro da casa. Isso, exatamente, agora cara. vai virar um papo de comadre aqui. Isso aí. Vocês que se virem, né? Primeiro Gramado Summit, quem estava lá? Eu tava. Eu tava também, cara. Era uma casa. Tá ligado onde é? Onde foi? Sim, eu não tava presente no evento, mas Foi eu sei uma como casa. Aí eu cheguei no carro, saí do carro, primeira pessoa que eu encontro o Mr. P. Sentado num sofazinho, assim, contando história. Mr. P, de pijama e tal. Daí eu cumprimentei a galera, fui entrando, né, pra ver, porque eu gosto de ver. E aí era uma casa com 2 andares. Em cima ficavam os estandes, desci uma escada. À esquerda tinha um palco menor e à direita uma tenda montada com esse palco gigantesco. 72 pessoas. 72 pessoas. Mas, cara, eu lembro de uma frase tua, é muito doido, assim, porque a minha vida inteira, assim, eu coleciono momentos, e principalmente quando alguém chega pra mim e aborda com uma frase, aquilo fica marcado em mim. Tu chegava pelo primeiro andar da casa, aí tu descia pro segundo, que era onde a gente tinha as estruturas dos palcos. E aí chega o Piangers, cara, e, pô, tu olha pra mim e diz... Mano, chance nenhuma disso aqui dar certo na minha cabeça enquanto eu tava vindo. Eu perguntei por quê, e tu me disse assim, cara, porque eu tava vindo no meio do nada, eu vi um pessoal colhendo feno, uma senhora com um chapeuzão, eu falei, cara, não tem como ter um evento de tecnologia no meio do interior. E aí, do nada, tinha Gramado Summit. Eu falei, cara, isso pode ser muito da fórmula que a gente vai usar no futuro. E olha que doido, mesmo a gente, hoje, porra, tá numa outra estrutura, a nossa ideia é, cara, é o único evento, um dos poucos eventos fora... do eixo tradicional, né, cara? Porque tu tem, São Paulo, Rio, tu tem Floripa, tu tem BH. Agora, numa cidade como Gramado, é só a gente. Então, eu acho que a gente ainda mantém isso um pouco na essência, né? Tem que pegar a estrada, tem que ir sentindo o clima. E a gente percebeu durante a pandemia que esses processos de transição, né,
sair de um lugar e ir para o outro nos ajuda a acostumar, né? Sim. É isso aí. O grande burnout durante o trabalho remoto, durante a pandemia, foi justamente não ter divisão, vida profissional, vida familiar. Abriu, eu estou trabalhando, eu estou curtindo, o que está acontecendo, meus filhos aqui. E esse espaço entre o aeroporto e a Gramado Summit, a pessoa vai descomprimindo, vai se sentindo, vai aguçando suas sensibilidades, né? Tu entra numa outra atmosfera, né? E eu acho que isso da questão do evento ainda ser uma coisa muito regional, assim, muito do que a gente carrega, né, quanto um evento de interior. Acho que dentro dos nossos próprios processos, né, dentro da empresa e no atendimento com as pessoas, a gente acaba priorizando, né? Total. Que é aquela coisa do aconchego, algo que, sei lá, levou Gramado a ser o que é, né? Que é o bom atendimento, que é tu tá inserido nesse lugar, nesse ecossistema, nesse, sei lá, uma outra atmosfera, né? Quando tu chega em Gramado, tu sente um lugar de melhor acolhimento, essas coisas assim. Eu acho que a gente carrega muito disso, né, pra dentro do evento. E eu acredito nisso até num outro layer, tá? Até numa outra camada de discussão, que é a seguinte. A gente é muito influenciado por cultura, né? Pela cultura de onde a gente está inserido. Uma das formas da gente se conectar com a gente mesmo é ir para o meio da natureza. Por incrível que pareça, a gente vai para o meio para a relação com a natureza e a gente, então, se reconecta com aquilo que a gente que é a natureza. Eu e você, a gente vai virar caveira. Nosso corpo, nossos átomos vão entrar dentro de uma terra. Essa terra vai ser adubada pelo nosso corpo e vai adubar uma árvore. Que vai dar um fruto, que vai vir um passarinho e vai comer esse fruto. É a gente nesse processo todo. A gente faz parte desse ciclo da vida do Rei Leão. A história, né? Então, assim, quando a gente se conecta com a natureza, a gente se conecta com a gente mesmo e a gente apaga um pouquinho a influência da cultura, do trauma, dessa construção, dessa correria. E a gente pode, então, se perguntar por que eu faço o que eu faço, por que eu faço as coisas que eu faço do jeito que eu faço, por que eu estou repetindo o tempo todo, por que eu vivo assim. Então, é uma chance também, né, da gente... Quando vem para um espaço que tem mais natureza, que tem montanha, que tem outros ares, dizer, opa, peraí, cara, por que eu moro onde eu moro? Por que eu faço o que eu faço do jeito que eu faço todos os dias igual? E cara, tem um negócio muito forte, assim, que eu vejo que é uma linha que tu começou a adotar em 2022. É que linha porque eu tenho 2017 na minha cabeça, um tipo de conteúdo, e 2022 um outro tipo de conteúdo, que essa importância do ser humano na frente de tudo, que é uma coisa que a gente, em algum momento... Principalmente no ecossistema de inovação, a gente meio que esquece, né? E tu trouxe um exemplo que eu acho muito legal. Lá na Summit, cara, a gente tem uma máxima que é assim, a gente não trabalha com bot. E aí, cara, todas as dores de atendimento a um cliente, todas as frustrações, as felicidades, é gente mesmo, assim, tá, cara? E a gente já fez até alguns testes de... Cara, esporadicamente eu pego e atendo alguém que tá com alguma reclamação sobre ingresso. E aí vem assim, pô, fala com o CEO, cara. E tipo, todo outro lado, cara, sou eu, entendeu? Mas a gente acha isso muito legal, porque, querendo ou não, quanto mais a gente conseguir pessoalizar o contato, e por mais que eu sei que automações resolveriam muito dos problemas, a gente sente quase que na obrigação de ter uma conexão direta com o nosso público, porque lá nos 3 dias de evento é uma verdade para nós. A gente se conecta com essas pessoas no contato praticamente. Então eu queria, cara, a primeira pergunta te fazer assim é como que tu faz essa mudança e que tu tem essa visão de futuro um pouco diferente, porque 2017 foi muito esse mundo que evolui muito rápido, tecnologia, bits e bytes, e aí 2022, inclusive uma frase que a gente usa no nosso vídeo institucional, cara, não, a gente tem que trazer de volta a importância das pessoas que estão por detrás desses códigos, né? Sim. Eu também respondo todas as minhas DMs, cara. Eu tenho 1.400.000 seguidores no Instagram e eu respondo todo mundo. Porque a gente fala sobre culturas guiadas pela informação, certo? Data-driven. Né? A gente fala sobre isso, não fala? Que sensor mais rico do que o nosso corpo? Super sensor a gente tem para absorver informações. Então, a máquina ou a inteligência artificial ela não consegue ainda perceber o nível de positividade e negatividade dos comentários que chegam nisso. Ele percebe algumas coisas como neutro, outros como positivo, outros como negativos, mas ele é ruim nisso, cara. Ninguém melhor do que tu para responder as questões do Gramado Summit. Ninguém melhor do que eu para responder as questões da minha rede social. As pessoas me mandam informações e eu vou sentindo, e é bem isso. Eu acho que o futuro ele tem lógica, racionalidade, ele tem intuição.
pressentimento, porque é além do nosso cérebro. Hoje a gente sabe que tem um monte de neurônio no nosso estômago, a gente sabe que tem um monte de neurônio no nosso coração, irmão. O primeiro lugar, o que mais tem neurônio, milhões aqui, milhares aqui no nosso intestino e alguns milhares no nosso coração, cara. A gente tem sensores no nosso corpo. Quando eu respondo uma DM, recebo um feedback negativo, eu tô... Opa, meu corpo tá sentindo isso. Sim. E eu recebo 3, 4, 5, o meu corpo todo, então ele percebe, opa, eu fiz alguma coisa errada. E eu recebo 3 positivos, 10 positivos, 100 positivos, eu digo, opa, isso daqui é uma coisa certa. Isso me ajuda para a produção do meu conteúdo. Porque eu vou sentindo coisas. Sentindo. Tem racionalidade? Tem. Mas se eu pegar os assuntos sobre tempo junto com o filho, dá certo. Que seria tipo a lógica. Não, estamos olhando aqui no gráfico e os assuntos tempo junto com o filho, dá certo. Vamos falar tempo junto, tempo junto, tempo junto. Cansa. Quando esse meu sensor aqui, que é muito melhor do que a máquina, percebe que é tempo junto, mas também tem uma questãozinha aqui de pais separados, olha. E tem uma outra parada aqui que é de consumo e brinquedo, tempo junto com brinquedo, sem brinquedo. O meu corpo, esse sensor aqui, ele vai dizendo, opa, tem racionalidade, tem intuição, tem pressentimento e tem empatia, que eu acho que é o triângulo perfeito da liderança do futuro. Uma certa racionalidade, uma lógica, óbvio, naquilo que a gente faz, uma percepção muito pragmática, mas também um olhar para a nossa intuição. E você vai conversar com grandes empreendedores, eles vão dizer, cara, gut feeling, tô sentindo que vai agora, tô sentindo que não vai, tô sentindo que tu é um bom cara, tô sentindo que tu não é um bom cara, não quero trabalhar contigo. Então esse gut feeling é importante. E empatia. Por que eu coloco empatia também? Porque o cara pode ser muito lógico e ter muito pressentimento, mas ele não está olhando com o olhar do cliente, não está olhando com o olhar dos outros, não está olhando com o olhar da pessoa que vai consumir o meu conteúdo. E essa questão da empatia, de se colocar lá do outro lado, também reforça a intuição, o pressentimento e reforça a lógica também. Então eu acho que essas 3 coisas são muito importantes para um futuro que vai ter máquinas cognitivamente mais avançadas que a gente. Ou seja, no departamento da lógica, da racionalidade, a máquina vai disparar. A gente tem alguns poderes na empatia no pressentimento, na intuição. A gente tem alguns diferenciais aí nesses outros vértices desse triângulo. É como se o triângulo da máquina fosse assim, fosse um isósceles, né? bem agudo. E a gente fosse mais... Se a gente pudesse ser um pouquinho mais equilátero, assim, tipo, não, eu tenho a lógica, mas, cara, eu tenho algumas coisas aqui que é sentimento, pressentimento, emoção, e tem algumas coisas aqui que é conseguir me colocar do outro lado ali. Porque a gente viu muitas empresas vendo data-driven. Funciona mandar um e-mail por semana? Funciona. Se eu mandar 2 e-mails por semana, funciona, vende mais. Se eu mandar 5 e-mails por semana, vende mais ainda. Se eu mandar 2 e-mails por dia, então 10 e-mails por semana, funciona, mas ainda estamos vendendo bem. E pum, falha a empresa. Por que aconteceu? As pessoas cansaram de ti, velho. Vendeu mais e depois não vendeu mais nada. Ninguém mais aguenta a tua empresa. E aí faltou a empatia no triângulo da máquina. A máquina disse, tá vendendo mais, até que não vende mais. Então essa sensação, essa nobreza de pessoalmente responder os e-mails, eu acho que é essencial para qualquer negócio no futuro. Cara, tem um negócio na palestra dele que me chamou muita atenção, assim, cara, a gente não assiste palestra, tá? Não tem condições. Não tem tempo, assim, porque, cara, muita coisa acontecendo. Pô, foram 6 mil pessoas, esse próximo ano a gente vai a 12, então é administrar muita coisa, né? Até eu tava comentando com as meninas, comentei contigo, a gente voltou do Rock in Rio, cara, eu fico chocado como que, sei lá, os Medina conseguem fazer uma parada daquela proporção e ainda por cima atender as pessoas, porque a pessoa que me disser que um cara tipo Medina não tá no meio da galera, cara, viu Medina no meio da galera 2 ou 3 vezes, assim. E aí a gente tá no caminho certo, né? Mas tem uma coisa na tua palestra que eu achei muito legal, cara. Eu nunca tinha visto as pessoas chorarem numa palestra. Na tua palestra foi uma coisa bizarra, cara, porque as pessoas se envolveram tanto. E aí eu percebi que tem uma ligação direta com essa parada do ser humano, né? Porque, pô, a gente veio de um evento de 3 dias, onde as pessoas falaram sobre habilidades extraordinárias. E aí no final tem um cara que diz assim, cara, quer a habilidade mais extraordinária do que ser humano? Pô, isso aí pra mim foi muito forte, cara. Sim. O Felipe Pessim, que é um dos sócios da Summit,
ele tava emocionado, cara. E tu viu o cara que deu o Felipe. Pô, depois ele vai me cobrar disso. Mas, cara, tu viu o Felipe emocionado. Foi uma coisa tão surreal, tão surreal. E isso eu acho muito foda, cara. Eu acho que a gente tinha que discutir cada vez mais a pessoa por detrás do negócio, né? Porque no final das contas ninguém consome o negócio frio. Eu acho assim, o ser humano ele tem um fascínio pela tecnologia. Eu tenho, a gente tem, cara. É incrível. Sim. Eu tava palestrando anteontem, uma plateia mais de jovens, umas 1000 pessoas. E aí eu mostrei um texto da GPT-3, né? Fiz lá o OpenAI Playground, boto lá, escreva um texto sobre inteligência artificial, citando 3 futuristas reais, com aspas retiradas de artigos científicos. Ponto. E a GPT-3 escreve em segundos. Aquelas 1000 pessoas começaram a aplaudir, assim, tipo... Eu falei, beleza, galera. A gente tem um fascínio. Eu acho essas inteligências artificiais tão surpreendentes quanto a primeira vez que eu vi o Google. Poucas vezes na minha vida eu vi tecnologias que eu disse assim, isso muda tudo. O Google foi, lá no ano 2000, foi uma dessas. Eu botei qualquer coisa no Google e o Google sabia de tudo. Foi uma dessas vezes que eu disse assim, cara, mudou tudo. E agora, em 2022, GPT-3, DALL-E, Midjourney, essas inteligências que executam processos que antes eram considerados criativos, exclusivos dos seres humanos, de uma forma muito rápida e muito eficiente. Todo mundo bateu palma. Eu falei, beleza, galera. Vocês entendem que vocês estão batendo palma porque vocês têm preguiça de escrever um texto. Tá ligado? Por preguiça, a gente... Cara, que bom. Nossa! Deixa a máquina fazer pra mim. E nessa de deixa a máquina fazer pra mim, deixa a máquina fazer pra mim, O que você vai fazer, velho? Vai ficar vendo Netflix ou TikTok? Qual é a tua função aqui, cara? Você vai passar 80 anos num passeio, né? Fantástico. Tipo, deitado, debaixo do edredom, vendo vídeo de 15 segundos. A minha frustração é essa. Eu acho formidável, eu acho tecnologias maravilhosas. Eu fico também deslumbrado. Mas eu sempre digo, velho, é um desperdício você passar 80 anos terceirizando tudo para uma máquina e, de fato, você não realizar nada, né? Então, eu acho que o que nos move como seres humanos são afetos. E o afeto representa a segurança, mas também a realização, cara. É a aventura, é a liberdade. É dizer, eu consigo subir essa montanha, eu consigo fazer uma empresa, eu consigo juntar uma equipe que faz um evento incrível, sabe? É esse pêndulo que nos leva para uma vida longa e de bem-estar, de felicidade. Então eu tenho os meus afetos, tenho segurança, eu tenho para onde voltar, mas eu também quero explorar o mundo. Exploro o mundo, realizei, volto e comemoro com os meus afetos. Vou explorar o mundo. Esse pêndulo que nos fortalece como humanos mesmo, que nos define como humanos, né? É muito frustrante imaginar que a gente fica só batendo palma para máquinas e não percebe. Sabe aquele desenho do Pernalonga, que o coiote ele tá correndo atrás, aí ele tá flutuando, assim. E ele olha pra baixo e ele meio que põe a mão assim, vê que não tem chão, e quando ele vê que não tem chão, cai. É assim que é isso que vai acontecer com a gente. Sim. Se a gente não perceber a nossa obsolescência programada pela máquina, a gente vai uma hora tá assim, e a gente vai olhar pra baixo, não tem mais chão, a gente vai olhar, acabou. Né? Porque a gente tem algumas habilidades, algumas disposições, a gente tem algumas paixões, a gente tem alguma conexão com a nossa felicidade que a gente tá esquecendo, cara. Total. Sim. E como isso... Eu consigo perceber muito no dia a dia que às vezes as pessoas, nós mesmos, a gente busca só aquilo que é muito confortável pra gente, né? Que é essa questão do TikTok, que é a questão de tu ficar numa tela, de ficar nas redes sociais. Porque às vezes um processo criativo, como tu citou, ele requer ali um pensamento, um desconforto. E o que eu percebo muitas vezes é que a gente tá muito nesse caminho por conta de não querer esse desconforto pra dentro da vida da gente, né? Querer uma linearidade, assim, só aquilo que é confortável, só o que é... Vocês já fizeram alguma coisa, tipo, se jogar de paraquedas, ou bungee Não. jump, Mais ou menos. ou tipo, sei lá, sabe? Ou de uma cachoeira, Sim, sabe? Cara, do outro lado desse processo, tu fica... tu fica mega energizado, tu diz... É como se do outro lado desse desconforto tivesse a coisa mais massa da vida. Sim. E o que nosso combinado social está fazendo agora é tipo assim, não, vamos ficar aqui, todo mundo aqui.
Cada um no seu apartamento, na sua casa, famílias cada vez menores, cada família no seu celular, no seu cômodo da casa, e aqui ninguém se incomoda, e aqui a máquina só me agrada, e eu fico completamente hipnotizado nesse processo. Estou com fome, chamo o iFood, estou com falta de amor, chamo o Tinder, preciso ouvir música, vai no Spotify, fica só aqui assim, não realizo nada também. Quero dinheiro rápido, boto dinheiro no Bitcoin para daqui a NFT para ficar milionário da noite pro dia. Então, assim, tu quer um link que dê bastante visualização, vai ser fique rico rápido, como ter renda passiva. Então, a gente quer o mínimo de esforço, a gente quer só aqui, vamos ficar na nossa vidinha medíocre, bem confortável. E, cara, qualquer pessoa que já fez esse salto para fora sabe que a vida mais legal tá aí fora. Tá depois do desconforto, depois da superação do medo, depois da realização de alguma coisa que foi difícil. Ok, assim, não, Pierre, é isso aqui que eu quero. Só digo pra você uma coisa, sinto por você, uma pessoa que quer viver só nessa redoma, e aqui do outro lado vai ter menos gente, mas são as pessoas mais legais. São as pessoas fazendo as coisas mais legais. E como é que... Porque tem uma coisa que agora tu tá falando pra mim é muito... Porque tu é uma grande referência em relação à paternidade hoje no país inteiro, assim como tu tem esse teu lado inovador que tá presente contigo o tempo inteiro. E até queria citar Dado Schneider aqui. O Dado tem uma frase que somos adultos inéditos. Porque as grandes discussões, elas estão acontecendo agora, né? A gente tá vendo uma geração que tá nascendo já com não a internet baby steps, mas a internet bem consolidada. Como que tu imagina que vai ser o futuro para as crianças, cara? Porque isso é uma coisa que eu me pergunto hoje, pai de 2 meninas, A escola, ela segue no modelo de negócio tradicional, e eu sou um dos caras que tento fazer com que seja um pouco diferente, porque o mundo delas não é o meu mundo mais. Como que tu imagina que vai ser, cara, a solução desse monte de conflito? De, cara, famílias estando numa sala, todo mundo com o seu celular, dando o celular pra criança, para que a criança não grite, não derrube a casa em questão de minutos. Então, cara, qual que é teu pensar em relação a onde vai ser o ponto certo pro futuro, assim, que as pessoas vão começar a entender, beleza, o mundo mudou e a gente tem que se adaptar a ele, só que a gente não pode esquecer. Eu tava em Porto Alegre num hotel e parecia que os caras fizeram um teatrinho pra mim, porque eu sentei assim pra tomar café da manhã sozinho e tinha uma família ali tomando café da manhã, cada um no seu celular, e aí o pai se levantou com o celular e começou a sair, a mãe se levantou com o celular e começou a sair, a filha mais velha se levantou com o celular e começou a sair, e o filho mais novo ficou com o seu celular na mesa, e a mãe só disse assim, Vinícius, e o Vinícius se levantou e saiu, cara, formou tipo aquele desenho dos patinhos, assim, era a família, e eles desfilaram na minha frente, eu olhei e vi eles passar, cara, cada um no seu celular, o Vinícius atrás, assim, olhando o seu celular, e foram indo, e eu olhei ao redor, assim, tipo, mais alguém viu isso? Vocês viram isso que aconteceu? Parecia que era um teatrinho cômico e ao mesmo tempo caricatural, assim, muito, assim, tão desenhado que parece que não é real, sabe? É tão absurdo que parece que foi encenado aqui pra mim, né? Daí os caras param e dizem, não, Pierre, tô brincando, isso é encenação, pô, a gente não é disso. Pode ir na próxima palestra. Mas cara, é isso que a gente tá vendo. Como que eu imagino que vai acontecer? Assim como a gente percebeu há 100 anos, sei lá, 70 anos, 50 anos, cigarro tinha propaganda. As grávidas preferem Marlboro. Tinha isso, velho. Médicos vestidos na revista, mundo, né? Tipo, tá ligado? O médico fumando e dizendo, os médicos preferem Camel, tá ligado, velho? Eu acho que a gente, hoje, nós temos mais informação, né? A gente tem mais informação, algumas pessoas têm mais informação. Quanto mais você entende de tecnologia, mais você vê que ela tem problemas, criam déficit cognitivo, déficit social, obesidade, problemas relacionados a aprendizado, problemas relacionados à visão, imediatismo, falta de paciência, falta de foco, você não consegue trabalhar em algo que seja realmente consistente, porque você está ali acostumado com aqueles processos de feedback looping, né? de loop de prazer e tal. Então, assim, a gente tem essa informação, algumas pessoas tiveram essas informações antes, nos passaram essa informação, e acho que vai chegar em todo mundo. Cigarro não faz bem. Ainda tem gente que fuma? Tem. Mesmo com a informação, tem gente que fuma até hoje. Vai ter gente hipnotizada. E me parece que criar filhos com essa capacidade de informação, de perceber, opa, eu posso usar a tecnologia de uma forma muito legal.
aprender muito, me conectar com pessoas, eu posso usar a minha criatividade, eu posso me aliar a inteligências artificiais para ser melhor no que eu faço. Não tem problema se eu usar o GPT-3, usar o DALL-E ou o Midjourney para você melhorar aquilo que você faz, sabe? Eu acho que essas equipes híbridas vão ser muito mais poderosas no futuro, né? A gente sabe que inteligências artificiais elas são muito eficazes, por exemplo, para detecção de câncer. Câncer de pele, algumas análises de exame de câncer. 95% de acerto. E o médico, 97% de acerto. Ah, não, mas então o humano ainda é melhor. Junta a máquina e o médico, 99,99% de acerto. Entende? Então, assim, esses times híbridos vão ser o futuro. Não tem problema com relação a isso. Você usar a tecnologia como ferramenta é fantástico. Mas usar a ferramenta para te dominar que é o terrível. E que, por conta de uma busca por conforto, a gente vê uma parcela da população que eu espero que no futuro seja cada vez menor, porque a gente vai ter demandas, necessidades, essas pessoas recobrarem seu foco, recuperarem sua capacidade social, de comunicação, recuperarem sua capacidade cognitiva para realmente realizar alguma coisa. Então eu acredito que a gente vai regular isso no futuro, sabe? Eu não quero cair no erro de fazer uma linha reta. Assim, não, a gente usa muita tecnologia, está cada vez mais hipnotizado, vai continuar cada vez mais hipnotizado, porque todas as vezes que a gente fez previsões em linha reta, a gente errou, né? Tem a clássica previsão de Manhattan que dizia que a ilha de Manhattan ia ser tomada por cocô de cavalo no ano 2000, porque era muita carruagem. Muito cavalo, muita carruagem, muito cavalo, muita carruagem, muito cavalo. Ninguém previu que ia inventar uma outra parada, que era o carro, que não tinha mais cocô de cavalo no ano 2000, né? Então, e o carro trouxe um monte de problemas também. Poluição, acidentes, e aí a gente está inventando carro elétrico e energias limpas, e é assim que eu acho que a gente vai se regulando. Então, fazer essa previsão de forma catastrófica, não, é assim, vai ficar todo mundo obeso e vendo tipo Wall-E. Tipo Wall-E. Tipo Wall-E, exato. Vendo uma inteligência artificial e no iPad, tomando milkshake. Cara, eu acho que a gente vai se regulando e vai... Então, eu acho que um bom pai, ele ouve os caras do Vale do Silício que não dão iPad para os filhos, né? Os caras que mais entendem de tecnologia não dão. O próprio Steve Jobs, né? Ele deixava muito pouco os filhos terem acesso às ferramentas que ele criou. Olha que doido isso, cara. E agora tem um negócio que eu achei muito legal, cara. Tem uma figura muito icônica aqui no Brasil, que é o Álvaro. Ele tem uma escola de administração, uma faculdade hoje reconhecida pelo MEC, chamada Link. E ele fez um questionamento em algum evento que eu participei, inclusive tem no YouTube, isso achei muito legal. Sobre a escola do futuro, né, cara? Como o conhecimento muda também. Porque até então, todo o ensino foi construído em cima de... Tu me paga, eu te dou o conhecimento por meio daquilo que eu sei. Só que se tu pegar qualquer livro de qualquer professor do Vale, de Stanford, e tu quiser tirar uma dúvida, tu manda um e-mail e tu diz, Pianges, não entendi... parágrafo tal, página tal. Ele te responde gratuitamente. Então, assim, a educação ela vai passar por uma transformação também, porque cada vez mais a geração dos nossos filhos, ela tá tendo acesso à informação que tu não consegue mais nem dizer, é assim porque é assim. Cara, minha filha, se eu falo é assim porque é assim, ela pega o Google e me diz, cara, não é assim. Não concordo contigo. E eu penso, tem 8 anos, cara. Mas é a geração dela. Então, e nada demora mais para mudar do que a educação. Sim. Porque a educação é baseada em conceitos mega antigos, né? Revolucionários da França e depois da Revolução Industrial pensaram, cara, a gente pode preparar essa galera para as fábricas e tal. Então é um processo bem fabril, bem industrial da educação. Com professores que foram formados nesse processo, ensinando crianças que estão descobrindo o mundo através da tecnologia. Então, assim, nada demora mais porque o processo ele é todo... Ele respeita essa tradição, essa herança, respeita as pessoas que estão ensinando, e aí essas crianças que ainda estão sendo ensinadas dessa forma. Então, o processo educacional é o processo mais demorado, porque ele vai mudando de geração em geração. A próxima geração já vai questionar um pouco. Hoje ainda, se eu digo para você que eu sou formado em Harvard, você,
dá moral. Né? Dá moral. A próxima geração vai dar menos moral. Menos, claro. Mas Sim. vai dar moral ainda. Claro. A outra geração talvez não dê mais moral. Ou dê um pouquinho só de moral. Sim. E os signos vão ser outros. Pô, estudei com tal professor, já vai ser mais... Ou me formei de tal jeito, lá, né, com, sei lá, numa escola diferente, sabe? Opa, já te dou moral. Hoje em dia, se eu digo, tenho um diploma Hyper Island, tenho um diploma Schumacher School, as pessoas já, opa, legal. Entendeu? Cara, esse Futurista. cara aí, ele tá ligado. Na Singularity, né? Opa, esse cara aí, ele tá ligado nas paradas. Ele ganhou um pouquinho de moral, marcas de educação que surgiram no nosso tempo de vida, né? Então, esse processo é um processo de muito tempo, né? A gente está acostumado ao comportamento mudar. A educação, ela demora muito. Isso frustra muitos pais, né? Porque a gente olha as nossas filhas e diz, cara, eu queria que elas tivessem uma educação personalizada, que explorasse o potencial delas, não só técnico, mas humano também, que tivesse contato com natureza, que tivesse capacidades sociais. A gente queria tudo para os nossos filhos, né? Mas é um processo que eu acho que envolve participação de pais. A gente tem pouco tempo, né? A gente muitos pais não se envolvem e é essencial se envolver. É essencial você ter tempo com seu filho. As brincadeiras, hoje a gente sabe, reforçam a capacidade de lidar com estresse para a vida. Brincar, ler para o seu filho, sair de desligar as telas, ir para a natureza. Isso tudo fortalece demais o aprendizado. E aí, eu acho, né? Meu sonho é que toda família devia ter acesso a isso. Legal. Toda família, toda escola pública deveria ter espaço com a natureza, professores super qualificados para serem viabilizadores de aprendizado autônomo, né? E, cara, Pianges, você é um sonhador. Mano, 1927... Summerhill foi fundada. Summerhill é uma escola nos arredores de Londres, fundada por um gênio chamado Alexander Sunderland New, que disse assim, cara, vou fazer uma escola que respeita as crianças como se elas fossem pessoas. Vou respeitar as crianças como se elas fossem pessoas. E aí, uma escola que começou a absorver crianças problema de outras escolas que não se encaixavam, e lá, não quer estudar, não estuda, irmão. Eu te entendo, às vezes é meio ruim estudar. Fica aí, fica no mato. E tinha criança que passava 6 meses no mato. Olha só, cara. E depois de 6 meses, o que vocês fazem aí nessa sala de aula? Vinham e aprendiam matemática, geografia, história, e pirava, entendeu? Pirava, adorava. Porque tava precisando, velho, de um tempo na natureza pra... a sociedade só me cobra, eu sou um problema, sou um problema. Não, fica aí, mano. Faz o que você quiser. Todas as crianças de Summerhill tinham voto, mesmo tamanho de voto que os professores e que os diretores. Que massa. Que legal. Então, e tem um livro de, sei lá, 50, 60, que chama Liberdade Sem Medo, em que ele descreve a experiência de Summerhill. Summerhill existe até hoje, velho. 100 anos Summerhill tem. Tá fazendo fez em 2021 100 anos, cara. Uma escola democrática, né? Uma escola que respeita a criança. E o A.S. Neill, ele falava assim, a gente formou bilionários, a gente formou milionários, a gente formou gente que não é milionário nem bilionário, mas a gente nunca formou pessoas infelizes. Que massa. Que legal. Caraca. Alguns dos nossos alunos são funcionários públicos, professores, sei lá, trabalham numa livraria ou numa padaria. E tudo bem. Mas todos eles são felizes. Tiveram um tempo para se entender, autoconhecimento, para desenvolver capacidades de comunicação, para se manterem criativos, para desenvolverem capacidades de colaboração e para entenderem que estão numa comunidade, né? Então, essa construção, né, de autoconhecimento, comunicação, criatividade, colaboração e consciência coletiva, cara, era o que todo mundo devia ter acesso. Toda criança do Brasil devia ter acesso a isso. E a gente tem países que se transformaram assim, velho. Isso é o mais incrível, sabe? Singapura, educação. Coreia do Sul, educação. Finlândia, Educação. número 1 no PISA. Finlândia, número 1 no ranking de educação mundial. Em 1950 não tinha uma rua asfaltada, cara. Não tinha uma rua asfaltada, a gente já tinha metrô em São Paulo. Finlândia não tinha rua asfaltada em 1950. Educação mudou tudo.
Então, poxa, eu pode me chamar de romântico, cara, mas eu sou um romântico pragmático. Sim. Eu sou um romântico que defende ideias que já foram testadas e que funcionaram. Data-driven. Então... Data-driven, cara. Pronto, montei o mesmo Cara, eu acho que isso... Não, falava lá? É muito sobre o começar pela base, né? Que é algo que a gente fala muito na Summit também. E a gente vê, né, que o potencial hoje que os jovens têm e o potencial que a gente tem também de instigar esses jovens para participarem dessas iniciativas e mostrar que existe uma outra perspectiva, né, do mundo além daquilo que eles aprendem de segunda a sexta na escola e que eles acham que é necessário seguir. Me lembrou muito do projeto do Acendendo Mentes. Pô, sensacional. Que foi um projeto, né, que ele acontece em Porto Alegre, eu não vou lembrar. No Morro da Polícia. Morro da Polícia. E ontem, a Venture, que é a aceleradora que é parceira da Gramado Summit, foi lá para premiar a startup desenvolvida por jovens. A melhor ideia deles recebeu aceleração pela Venture, recebeu mentorias, né? Para eles saberem que existe, dentro daquela realidade deles, uma oportunidade fora daquilo, né? Então, eles fizeram todo o processo, desde estruturar a ideia deles, pensar como que aquela ideia ia sair do papel, né? Legal. São projetos bem voltados para cunho social, assim, né? Tinha um que era de pobreza menstrual. Que eu acho que é o que foi acelerado, que foi acelerado, né? Cara, foi uma coisa... É tão impactante, assim, tu vê como a educação ela é poderosa, né? Eu conheci o Acendendo Mentes aleatoriamente, assim. Fui conhecer o projeto. É muito na pegada do Gerando Falcões. É como se fosse o Gerando Falcões versão gaúcha. E hoje ela é... Tudo tem que ter uma versão gaúcha. Mas, cara, hoje eles são inclusive acelerados pela Gerando Falcões. E parte da nossa parceria de 2022 foi para eles, cara. E foi muito legal, assim, quando a gente viu que dá para dar oportunidade para todo mundo, porque todo mundo tem a criatividade. E quando a gente fala em startup, é muito assim, pô, tu cria um problema baseado numa dor. Cara, tu quer coisa mais... uma pessoa que porque normalmente dor de startup é assim, que eu te falei hoje, pô, fui comprar um negócio, que droga, a nota fiscal ainda é uma coisa antiga, né? Mas, cara, bota pra quem tem dor mesmo, como é solucionar um problema e dá as ferramentas para que essas pessoas possam ter um momento de criatividade absurdo para resolver uma dor que existe. E aí, na Gramado Summit, cara, teve esse grupo de jovens que tava tentando resolver a distribuição de absorvente, cara. Porque as jovens sofriam com isso, né? E as famílias sofriam. Então, era muito louco porque os 3 projetos que estavam na Summit eram realmente projetos que impactavam a vida deles, sabe? Eram projetos que tinham impacto social real, exatamente, assim, sabe? E com ideias realmente que eram palpáveis, sabe? E aí tem a dor que não é, tipo assim, nós não estamos discutindo na classe política, na classe estudiosa. Não, cara, tu tá dando voz e poder para pessoas que têm uma carência muito grande em relação à distribuição de absorvente. E, cara, vi que aquilo ali foi acelerado, cara. Ontem foi um demo day deles. Falei, caraca, quem melhor do que essas crianças para tentar solucionar um problema que tá todo dia batendo na porta deles, né? E aí entra um ponto que eu acho muito legal, cara, que é uma coisa da base que a gente acredita muito. Tu viu na Summit. E é muito legal que o Pianger, sempre que vai na Summit, ele participa ativamente do evento, cara. Isso a gente tem um monte de feedback, assim. Pô, normalmente o palestrante vem, fica na área de conteúdo, sem muito contato. O Piangers passa nas startups early stage, que é aquela galera que fica de pé. E a gente tem, cara, uma coleção, eu não sei se no perfil da Summit, mas eu tenho, de pessoas que... Cara, o Papai é Pop tá passando ali, cara. Sim. E, porra, e o Piangers, não faço encontrar ele de novo. E aí tu vem, porra, que ideia é essa e tal. Mas é muito forte, assim, cara, a gente manter essa nossa essência, apesar... Cara, é um business, a gente quer crescer cada vez mais, mas a gente prometeu pra nós mesmos que a gente nunca vai perder a nossa essência, que foi um evento criado pra dar oportunidade pro pequeno. E tem uma coisa que pra mim é muito doida, cara, que é a gente tentar mostrar pra essa geração de novos empreendedores que tu não precisa ser o próximo unicórnio. E tá tudo bem. Que vai muito de encontro ao que tu tá falando agora. Total. Porque, cara, 90% de toda a economia brasileira é formado de micro e pequenos empreendedores. E uma das coisas que eu não gostaria de ver nesse ecossistema é que todo empreendedor, quando começa, ele vai ter que ser uma scale-up, ele vai ter que ser um unicórnio, porque senão tu cria uma frustração tão grande e tu distancia muito de uma realidade, assim. Eu acho que esses movimentos do Acendendo Mentes, pra mim, são muito importantes pra mostrar, cara, se tu montar uma startup que resolve um problema no Morro da Polícia, em Porto Alegre, e tu tiver um negócio que consegue rentabilizar e crescer o teu próprio... Cara, tá do caramba, cara. E parabéns, e tu merece tanto mérito quanto
a maior ou o maior dos startupeiros da América Latina, entendeu? Por isso que eu quis fazer essa comparação com o Gramado Summit, a minha palestra do Gramado Summit de 2017 para 2022. Porque nesses 5 anos a gente viu o Uber não dar dinheiro. Tá ligado? A gente viu o Uber, cara, não conseguem tornar a empresa lucrativa, cara. A gente viu a história do WeWork nesses 5 anos aí. A gente aprendeu, opa, velho, olha o WeWork aí, olha o que aconteceu. A gente viu o SoftBank, o Vision Fund do SoftBank. A gente viu vários acontecimentos nos unicórnios. A Theranos, exato. Que a gente olha pra isso e diz assim, opa, cara, calma aí, galera. Olha o que a gente tá fazendo. A gente viu quantos golpes com Bitcoin, quantas corretoras, quantos faraós do Bitcoin fugindo pra Dubai com o dinheiro de todo mundo. A gente viu, opa, galera, calma aí, galera. O que a gente quer? A gente quer solucionar o problema da mobilidade urbana, porque o meu discurso em 2017 era... Galera, não precisa mais ter trânsito. A gente vai compartilhar os carros e os carros... Sabe, 40% do trânsito de Nova York era só gente buscando lugar para estacionar. 40% do trânsito de uma cidade era gente buscando lugar para estacionar. Então, tira essa galera, porque não precisa mais estacionar e tal. E 5 anos depois a gente... Opa, galera, calma aí. O que aconteceu, né, velho? A gente queria solucionar os problemas ou a gente queria lucro? Assim, a qualquer custo, né? Então a gente viu um monte de historinhas que foram muito ilustrativas e educativas para o pessoal de tecnologia. E a gente viu também surgir a galera que começou a dizer assim... eu não sei se vocês acompanharam o movimento das zebras no Vale do Silício. Não. Que eles dizem assim, eu não quero ser um unicórnio, eu quero ser uma zebra. Em primeiro lugar, porque zebras existem de verdade. Ponto. Tá ligado? Eu quero solucionar um problema e ter um negócio que seja sustentável, que se possível cresça e use tecnologia para continuar crescendo e escalar, mas que não tenha esse afã que passa por cima de ética, velho. E que passa por cima do meu tempo com a minha família, que passa por cima dos interesses da sociedade para, de fato, devolver os bilhões investidos na minha startup. Então, essa busca por unicórnios se mostrou, de fato, uma busca por um ente que não existe. Exatamente. Cara, zebra é muito bom, né? Muito bom, adorei. Então, pô, cara, que tal a gente ser uma zebra? Que é alguém que quebra, né? A zebra, tipo assim, ó, Deus zebra, né? Sim. É tipo assim, a gente quebra o padrão e quebra, tem disrupção, mas tem uma disrupção que não tem essa necessidade de passar por cima de ética e de valores para dar resultado para as pessoas que me investiram. Não, a gente consegue construir uma empresa que é calma e que usa tecnologia para escalar, mas não precisa também escalar 1000 vezes. Sabe? Ela escala, soluciona problemas, não passa por cima de ética, respeita, né, a construção social. Então, eu adoro quando vocês falam isso. Eu adoro quando vocês falam Cara, isso. a gente é muito fissurado, assim, porque... Bom, recordações de 2017, né? 2017, cara, tem uma história que é interessante, porque assim, quando eu montei o projeto do evento, eu não tinha Renato, não tinha Martina, não tinha equipe, era muito na base de um sonho, não tinha ninguém. Cara, tinha um rapaz que é o Júlio, cara, que hoje curiosamente ele resolveu ser padre, cara, seguir uma vida espiritual, cara. Adoro essa história, cara. E é muito doido, quando eu conheci o Júlio, inovação, disrupção e tal. Padre. E agora, Jornalista. Não, e jornalista ainda, cara. Ele tinha tudo para não ser um padre. E aí ele resolveu ser padre. Mas em 2017, quando a gente tá fazendo o projeto, cara, muito do motivo da gente ter buscado startup pequena é porque também era mais fácil, assim, a gente tinha essa mais... Cara, pra quem não tem nada, metade é o dobro, né? Então, assim, pô, vou tentar sentar com um empresário de uma empresa muito grande, tentar vender esse projeto, números. E, cara, não tinha números. Tinha um pedaço de papel embaixo do meu braço que era a Gramado Summit. Era um projeto impresso ainda. E aí a gente foi pra essa molecada. E a molecada, cara, meninos, meninas, inclusive, cara, olha como eu lembro de algumas frases, assim, do Pianjas. Em 2018, a gente foi pra Curitiba, tu gravou um teaser com a gente, tu diz, em algum lugar dessas casas aqui tem um menino codificando e tal, que tá atrás da tela de um computador. E isso começou a fazer muito sentido, cara, porque às vezes as grandes transformações, elas não estão nas grandes empresas. Hoje que a gente consegue trazer uma grande empresa, a gente tem número, a gente consegue... Cara, investir em startup early stage, para nós, se a gente for pensar única e exclusivamente na parte financeira, não é negócio, tá? Porque a gente tem que vender muita startup, a gente chama de programa de aceleração de alfa, para conseguir ter alguma coisa, cara, talvez lucrativa. Mas a essência da Summit, que é o que impressiona, é justamente isso, cara, descobrir
jovens aleatórios que estão fazendo alguma coisa melhor. Tem e normalmente, cara, de um ano para outro, 50% a 60% dessas startups não existem mais. Claro. Em 2019, teve um menino que era do Botão do Bem. Eu acho que ele era de Porto Alegre. Sim, que ele veio fazer uma reunião com a gente no escritório, lembra? Presencial, exatamente. Cara, geralmente as gurias fazem ligação, né, pra apresentar o projeto. E ele falou pra gente, não, eu quero apresentar o projeto pra vocês presencial, eu não quero uma ligação. E daí, tudo ele bem, foi lá né? no escritório, cara. A gente mobilizou a equipe inteira, assim. Não, é uma equipe muito grande, mas assim, pô, é 10 pessoas à época. E aí ele chegou, cara, ele criou um botão, ele pegou um Arduino da vida. E aí ele criou um botão que estava conectado com algumas estruturas de postos de saúde em algum bairro em Porto Alegre. E ele estava distribuindo gratuitamente para senhores e senhoras acima de 60 anos, para que quando se acidentassem eles pudessem pressionar o botão, assim. E, pô, o aparelhinho fazia muito sentido, assim, de tipo... Ele tentava criar a cultura do senhor carregar aquilo para caso ele se acidentar subindo uma escada, clicar, e aí esse Arduino acionava o posto de saúde mais perto, consequentemente chegava uma ambulância pra tentar socorrer. Cara, esse cara sumiu. Eu não sei onde ele tá, mas a ideia era tão legal. Se tiver assistindo, por favor, cara. Mas assim, a ideia era tão legal e daí tu pensa assim, cara, tu não precisa ser um unicórnio, sacou? Sim. Porque se tu conseguir estruturar em Porto Alegre e tu ter uma vida minimamente confortável para aquilo que tu acredita que seja o conforto, cara, tu já tá transformando o mundo, cara. Porque o mundo ele tem que se mover dessas pequenas ideias e não nem todo mundo é o Larry Page do Google, saca? E eu acho que a parte mais bonita da tecnologia é alguém em outra cidade ver esse cara e dizer, opa, vou fazer aqui também, vou fazer aqui também, e assim, né? E aparecendo. A gente tem o caso lá da Smile Flame, né? Muito. Que, pô, ele fez lá um skate no asilo. E, cara, todo mundo pirou no skate no asilo e disse assim, quero fazer na minha cidade. Ele, claro, vai lá e faz, cara. Ah, e quanto que eu tenho que te pagar? Não tem que pagar nada, a gente vai espalhando isso. E ele conseguiu criar um negócio viável. E quanto mais... É que, como eu falo da minha mensagem também, né? Eu escolhi falar de paternidade e famílias unidas e né, um homem participativo na casa. Eu acho que é importante falar disso. Ainda mais com os problemas estruturais que o Brasil tem, né? Acho que um pai presente muda tudo mesmo. Muda tudo. Muda a criação do filho, o referencial, a educação. Muda a vida da esposa, porque a esposa, então, ela tem mais liberdades. Liberdades em geral. E por isso eu escolhi falar sobre isso. Aí, eventualmente, alguém pega um texto meu e publica sem me acreditar. E aí, vem os meus seguidores e dizem, cara, o cara tá te copiando, plágio. Eu digo assim, deixa, velho. Tá tudo deixa bem. quieto, tá tudo bem. É a mensagem. Sim. Não tem como existir concorrência. É a mensagem. Eu quero fazer um negócio que vai mudar o mundo para um lugar melhor. Se todo mundo copiar, que copia. É a mensagem que é o mais importante, não sou eu. Eu não quero o maior número de seguidores. Seguidores funcionam justamente para mandar a mensagem. A mensagem é mais importante. Pô, falou que era do Piange, não era do Piange, é de outro cara, que seja do outro cara. De repente vai ter gente que gosta só daquele outro cara e não gosta de mim, que vai gostar da mensagem. A mensagem é mais importante. Então, quando você começa também a perceber, né, tem um livro, não sei como, eu não vou lembrar exatamente o nome do livro, mas ele fala sobre escalas de empresas, de colaboradores, que diz assim, a escala mais baixa é o cara que está desengajado do trabalho, desengajado da vida dele. Depois o cara está só desengajado da empresa. Depois o cara que está engajado na empresa, de vez em quando ele engaja, de vez em quando ele desengaja. E aí tem o cara acima disso, que seria tipo... o nível 4 seria o ideal do colaborador, que é um cara que ele é engajado e que tem a ideia de que nós somos incríveis, a nossa empresa é incrível. E tem o nível 5, que é tudo é incrível. Que é tipo assim, o inocente maravilhado. O nível 5 é o inocente maravilhado. É o cara que é o colaborador da tua empresa, ele acha que a tua empresa é incrível, acha que nós somos incríveis, mas... O concorrente também é incrível, tá ligado, velho? Os outros também são massa, velho. Vamos aprender com os outros, tá ligado? Eu gosto muito do inocente maravilhado, porque... copiaram meu texto. Que massa, meu. Que legal. É todo mundo aqui tentando fazer o seu melhor. Eventualmente vai aparecer alguém que é mais mesquinho, mais agressivo, mais violento, tem um discurso que quer te destruir. A minha esperança é que esse cara, ele tenha menos...
Hoje a gente sabe que na dinâmica de rede social esse cara aparece mais, porque Sim. gera mais engajamento, a raiva, o ódio, as discussões. Mas a minha esperança, e já tem várias soluções para isso, é que a gente consiga construir no digital também essa relação do tipo, cara, quem tem mais autoridade é quem tem mais informação e quem passa essa informação da forma mais clara e mais respeitosa. Tem formas da gente fazer isso em redes sociais, que hoje ainda não estão implementadas. Mas a minha esperança é que no futuro a gente seja mais inocente e maravilhado, sabe? Tipo, isso é muito legal, cara. Somos todos. Sim. Somos todos. E assim, quer ver uma pessoa bem-sucedida? Bilionário ou não? Bem-sucedido, o cara confiou nele. Confiou nele. Não tem ninguém bem-sucedido que não confia em si mesmo. Confiou nos outros. Pra formar uma equipe, uma empresa, tu tem que confiar nos outros. Tu tem que confiar nos outros, né? Tu chamou a galera e disse assim, não, confio em você. Vem ser minha sócia, tá ligado? Você confia nos outros e você confia que amanhã vai ser melhor, velho. Então você confia em você, confia nos outros e confia no futuro. Não tem como ser bem-sucedido se você não tem isso, cara. Se você não confiar em você, se você não confiar nos outros, se você não confiar no futuro. E às vezes a gente ensina as crianças, não fala com estranhos, cuidado com o homem do saco. Sim, sim. Não confia nos outros. A gente ensina para as crianças, isso não dá dinheiro. Isso que você quer ser não dá dinheiro. Não inventa moda. Não é para olhar com a mão. Não confia em você mesmo. Sim. Não confia em você. Não confia nos outros. E amanhã vai acabar a água, vai ter guerra, aquecimento global, pandemias, extremismos políticos. Amanhã vai ser pior. Olha o que a gente está falando para a nova geração. Não confia em você, não confia nos outros e não confia no amanhã. Como é que essa geração vai querer sair debaixo do edredom? É, exato. A gente volta para aquele mesmo ponto, né? Eu quero ficar aqui, meu. Aqui é seguro. Só que eu acho o contrário, cara. Eu acho que pode vir, porque os outros são bons, você é bom e amanhã vai ser melhor. É a gente que vai fazer o amanhã. Tem a história da casinha que é muito legal, né, cara? Do professor Israel, né? Cara, porque assim, uma das coisas que eu percebo, e aí tem uma pergunta que a gente vem se fazendo há um tempo. Cara, tu teve uma transformação na tua vida muito interessante, né? Pô, eu conheci o Piangers. Várias, né? Mas assim, digo pro grande público, assim, cara, eu conheci o Piangers comunicadora, referência Atlântida e tal, até a gente tem... Tu nem me conheceu na época do Patrola, Santa Catarina. Pô, tinha uma discussão lá no escritório se ele tinha participado do Patrola ou não, tinha cara. essa discussão. Eu fiz um programa chamado Na Pilha. Entrei na RBS, na pilha, no programa na TV Com, que era tipo o Papo Clipe de Santa Catarina. Fui pro Patrola, fui pra rádio fazer um programa chamado Oba Oba. Fiz o Colé com o Dr. Jairo Bauer. Sim. Nossa, Vim pra Porto Alegre, fiz o Pretinho, né? Fiz o Kazuca. Cara, mas rolou uma discussão muito forte sobre Patrola, tá? Rolou Porque Patrola, eu falei, Santa né, Catarina. cara, eu não lembro, assim, eu conheci ele com a turma do Pretinho Básico e tal, o Almir que tinha. E aí... era a minha referência. Era a minha... Pô, é que assim... Eu conheci o Pretinho Básico, o Almir, eu acho muito legal que o Almir virou tipo uma empresa. Claro, cara. Mas, cara, pra... CNPJ própria. Mas é que, cara, pra... Sabe que é o nome da minha primeira empresa, né? Almir Quando eu fiz o meu MEI, eu sabia, era Almir. O meu MEI, primeiro MEI com nota fiscal, eu fazia palestras e chegava Pô, e a lá. galera e a galera dava credibilidade, cara. Não sei. Não me importava. Só achava engraçado que eu dava nota, o cara olhava. Não acredito. Mas, cara, pra mim, assim, pô, foi um negócio tão grande, porque o Pretinho Básico era o que é hoje o TikTok, cara, na minha geração, assim, pô, era 1h, 6h, se eu não me engano. Não. Batia, pô, a gente ouvia e tal. E aí Tu também, Renata? Sim, eu Tu é mais jovem. Sim, sou mais nova, mas eu escutava muito. A gente tava conversando essa semana no escritório que Posso tomar uma água? À vontade. era algo extremamente cultural, assim, né? Eu lembro que eu ia pra escola escutando e aí eu não conseguia Bah, que escutar legal. todo, né? Porque ia até umas 2h. Mas quando eu voltava da escola, que era 6, aí eu conseguia pegar todo ele. Então tinha aqueles momentos, assim, que eram muito fortes. E eu lembro do Kazuca também, né? Que era o jornal, O né? braço jovem, né, da Era RBS. parte... Nossa, era muito legal, assim. Era... Realmente foi uma fase que marcou muito, né? E eu lembro que... Pra mim, assim, que eu gostava muito... Eu sou formada em jornalismo também, né? Ah, que massa. Então, eu tinha muito essa ligação. Tanto que eu sempre comento, né? Que eu entrei no jornalismo pensando... Não, eu vou trabalhar na rádio. Certo que eu vou trabalhar. Caramba. Tipo, eu tinha muito essa perspectiva. E aqui estamos Cá nós. estou, gente! Aí, legal. Venceu, Rê. Vencemos. De uma forma ou outra, a gente chegou. Mas aí as coisas mudaram, né? Tu vai percebendo, né?
o jornalismo como um todo e as múltiplas fases que ele tem, mas foi uma coisa muito marcante. E aí a gente entrou numa discussão ferrenha no escritório sobre isso. Tipo assim, tá, mas o Piangers participou do Patrola ou não? Era o Potter, não era. E aí a gente ficou nessas assim, sabe? E, cara, tem um negócio... Mas deixa eu só falar um negócio. Eu fiz jornalismo também. Sim. E no jornalismo eu tenho um professor que me falou a frase que mudou a minha vida. Por que acontecia? Tudo que eu fiz na minha vida era esquisito. Eu nunca fui o aluno, o melhor aluno, mas eu sempre fui o aluno que queria fazer alguma coisa diferente. E um professor no jornalismo disse, cara, o teu superpoder é fazer as paradas diferentes. Tu não vai te encaixar num jornal nacional. Ai, olha só. Vai fazer as coisas malucas que tu gosta de fazer. Porque, sei lá, aula de vídeo, eu pegava uma câmera e fazia um jackass, tá ligado? Sim, sim. E ele vai nessa batida aí, cara. E eu falei, ai, que bom, um professor tá me permitindo explorar experimentações visuais. E hoje, quando eu vou pra dar palestra em cursos de jornalismo, eu digo, galera, é vocês que vão mudar as coisas. Sim. Não dá pra eu chegar num curso de jornalismo e tá a câmera invertida, uma câmera aqui, outra aqui, um cara atrás da câmera, outra. Vocês tinham que estar produzindo documentário em vertical pra TikTok. Não vai ser. É Sim, vocês, pô, os jovens. Sim. Se vocês não forem os jovens que propondo uma coisa diferente, ninguém vai propor. Sim. Não vai ser os velhos. Os velhos estão ficando ricos, tá ligado? E eles querem só segurar as paradas dele. A segurança conservadora de não, já conquistamos aqui, mantém como tá. Vocês que vão mudar as coisas. Então, eu acho muito legal pessoas fazendo jornalismo e se inspirando, sei lá, no Pretinho, numa outra história, porque é a chance também da gente pensar, pô, vamos fazer diferente. É, O Pretinho era o exato. pânico gaúcho, né, cara? A gente falava sobre a necessidade do gaúcho ter o seu. Mas, cara, o Pretinho foi precursor, porque foi uma Sim. coisa muito absurda. E eu acho interessante porque por mais que, sei lá, eu não tenha ido pra rádio, as coisas que eu entendi ali, hoje em dia eu trago pros conteúdos da Summit. A gente pensa de maneira diferente, né? A gente sempre busca algo diferente pra se comunicar e tudo mais. Então eu vejo que é uma coisa que era muito simbólica na época, né? E continua ainda tendo a sua relevância, mas que levou toda uma geração e ainda leva, né? Faz com que as pessoas tenham esse interesse em produzir conteúdos diferentes e realmente instigar e questionar o que está sendo produzido, né? O que é o normal dentro do jornalismo, dentro da comunicação, né? Então é E muito aí, cara, interessante. tem essa questão que pra nós foi muito... Foi uma discussão que a gente teve, assim, como que é a transformação da figura Piangers, porque tu tinha um perfil Pretinho Básico, Almir, que tem... E, porra, tentei fazer até o sotaque aqui. Mas, cara, Pode ficar tranquilo, querido. Agora o Gramado Summit 2023 é com nós. Mas, cara, como é que tu faz essa transformação pra... Beleza, agora é outro tipo de conteúdo, eu sou uma outra pessoa. Foi muito difícil, cara. Primeiro Porque lugar foi muito é uma difícil. quebra, né? É, imagina. Tu conhece o Douglas, trabalha comigo, a gente tinha discussões sobre essa questão de, cara, quem sou eu, né? Porque eu imagino que vocês tenham vários interesses. E os meus interesses eram humor. Amo stand-up comedy, cara. Amo os gringos lá, velho. Quando sai um documentário agora do George Carlin, que o Judd Apatow fez, eu vejo tudo. Eu amo os caras. O Chapelle, eu amo os caras. Humor, daí Pretinho. Tecnologia. Amo. Ia no South by Southwest, ficava louco, estudava, via o Elon Musk a 2 metros de distância, sabe? Via os caras... Entrevistou o Steve Wozniak, isso aí, Entrevistei o cara. Steve Wozniak E eu e tava tal. na plateia. Né? Amo tecnologia e, cara, amo família, cara. Amo minhas meninas, tá ligado? Não amo família no sentido assim, amo família. Não amo a palavra família. Eu não amo, assim, o conceito estabelecido de família. Eu amo a vida em família, cara. Eu nunca tive almoço de família de domingo. Minha mãe me criou sozinha. Sim. Sempre senti falta de ter uma família grande. Esse processo de poder construir, respeitar um filho, cara, é pra mim assim o maior aprendizado humano, a maior experiência humana. Então é como se tecnologia e humor fossem hobbies e o trabalho de verdade é a família, é a minha vida com as meninas. Elas chegaram, eu anotava tudo. Tenho 1000 histórias aqui dentro do meu celular, na nuvem. 1000 histórias, até hoje anoto tudo, cara. É lindo, 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 viu? Eu pensava, vou guardar pra sempre, mas só pra mim, um negócio exclusivo. E
os textos começam a ir pro jornal primeiro, depois pra internet. As pessoas respeitam em primeiro lugar. A minha preocupação era se iam respeitar as minhas filhas. E respeitaram, e trataram elas bem, e demonstravam carinho pela gente. Ninguém xingava elas. Meu maior medo era isso, tipo, essa é tua filha, não sei o quê. Cara, nunca aconteceu isso, cara. Me dá um alívio, sabe? Só de falar isso, me dá um alívio de terem respeitado e aceitado e amado as minhas filhas. E aí, depois de 10 anos de paternidade, eu lancei o livro. 10 anos. E o livro alcança, então, um público grande e leva a gente a palestrar no Brasil todo, no mundo todo, e a produzir conteúdo focado nisso. Porque daí eu pensei assim, cara, tecnologia tá aqui, paternidade e família tá aqui. O que o mundo precisa mais, velho? Que eu fale aqui sobre humor, que eu faça piadinhas, que eu fale sobre tecnologia e as transformações que a tecnologia pode dar de bom pro mundo, ou se eu falar sobre família, falar sobre o potencial que tem um pai participar e mudar o núcleo primeiro da sociedade. E assim mudar a vida de todo mundo, mudar o mundo. Família. Então eu decidi, cara, a rede social pra mim agora é só família, cara. Se tem uma coisa transformadora, se tem uma mensagem que é a mais importante de todas, é essa. E eu fui com os dois pés. Eu podia dizer assim, galera, terça-feira da tecnologia, o sábado da piadinha. Sabe como poderia fazer? Mas eu disse, cara, não, irmão. Essa é a mensagem mais importante. E eu só vou publicar coisas, não é pelo engajamento, pelo conteúdo, pelas curtidas, é coisas que tenham transformação, que tenham impacto na transformação das famílias. Aí o que aconteceu várias vezes? Eu postei, por exemplo, um que era saia do grupo de WhatsApp de bagacerice para os homens, né? Sai, meu, isso atrapalha o teu relacionamento, atrapalha a tua visão do que é sexualidade saudável, atrapalha eventualmente uma mídia daquela bagaceira cai no teu celular, teu filho pega e vê. É terrível isso. Sai, velho, desses grupos. E aí começaram a comentar embaixo, só mulher comentando, olha Arnaldo, olha Leandro, olha João, olha, lê esse texto, Felipe. Sim. Eu fui lá, 3 pontinhos, deletar. Sim. Não quero briga. Não quero... Ia engajar? Ia. Sim. Ia dar curtida pra caramba? Ia. Ia ter seguidores? Ia ser a polêmica da semana? Ia. Deleta, eu não quero briga em família. Eu quero que as famílias conversem. Queria desviar completamente, né? Nossa, entende? muito. Então, várias vezes eu publiquei conteúdos que eu disse... Vai agregar na vida familiar das pessoas? Não. Tô aqui só... Então tu não vai ver eu postando eu na Europa. Galera, tô aqui, olha esse sanduíche maravilhoso que eu tô comendo. Não é sobre mim, irmão. É sobre você. É sobre você. É sobre os meus aprendizados, mas o que eu aqui vivendo pode contribuir para ti. Vai contribuir? Eu comendo um croissant em Paris, vai contribuir? Não vai, velho. Com a vida de ninguém, então não posto. Só posto o que vai contribuir. Então eu descobri que é tipo assim, cara, é a minha missão. Isso aqui é missão, cara. E aí o dinheiro do livro vai para instituições, para cada livro vendido a gente doa um outro. Então a gente construiu uma ideia de, missão. Eventualmente, em umas palestras que nos chamam, a gente pode doar o cachê e ajudar instituições. Então, cara, sabe, missão. Muito legal. Me deixa muito confortável essa situação. Então, assim, foi uma transformação. Pô, eu continuo gostando de humor e continuo gostando de tecnologia. Claro. Fez o Almir que tinha recentemente no Pretinho. Recentemente rolou o Almir. Agora, acho que a gente está falando, né, de percepção do público. Rolou essa transformação. Rolou várias transformações dentro de mim. Inclusive durante a pandemia. Inclusive com o câncer da minha mãe. Inclusive com o Covid que eu peguei no começo do ano. Com essa proximidade da morte. Sabe? Tudo isso me transforma profundamente. Então, assim, eu acho que quando hoje eu converso com alguém que está muito na batida da tecnologia de 2017, eu também digo, beleza, irmão. Vai lá. Cada um vai ter o seu tempo aí. Quem sabe daqui a algum tempo você diga, pô, pois é, eu acho que eu tava meio inocente, maravilhado demais, né? Então, acho que cada pessoa tem o seu momento. E eu não me considero um cara super evoluído, eu me considero um estagiário do universo, tô aqui aprendendo. E vai ter mais transformação aí, galera. Tá ligado? Pra quem olha pra mim e diz assim, pô, como tu mudou? Eu digo, cara, te acostuma com isso. Vem mais por aí. Vem mais por aí. Tem pessoas que acreditam em centênios. Então tu faz 7 anos, 14 anos. Eu já ouvi um papo de que as células, elas vão se renovando, né, na pele. A gente vai perdendo células e as células, elas vão se renovando, e dizem que de 7 em 7 anos então o nosso corpo todo foi renovado e a gente é uma nova pessoa de 7 em 7 anos.
E eu entrei no Pretinho com 28, eu lancei Papai Pop com 35. Olha só. Eu lancei o filme com 42. Nossa, em 7 direitinho. Que legal. Que massa. E, cara, como é que... Isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, mas que... Eu acho que é meio geral, assim. Eu uso muito desse bordão que é a gente... É o resultado das pessoas que a gente escolhe seguir e admirar por um período de vida, né? Como que funciona na questão da paternidade agora? Porque tu é um cara que publicamente já contou a tua história. É quando tu não tem aquela referência, assim, sabe? Tipo, o momento que tu decidiu, cara, você é o melhor pai possível para minhas filhas, só que tu não tem a referência. Como é que faz para se transformar numa referência? Então, eu tenho agora, cara, que o livro me permitiu conhecer muitos pais inspiradores. Essa foi a grande... cara, o grande presente da vida para mim. Porque eu queria muito ser um bom pai. Eu errei muito, eu ouvi muito xingão da minha esposa, das minhas filhas e da minha mãe. Eu ouvi elas me moldando um pai, mas eu dizia, pô, o homem ele se enxerga na similaridade. A gente quer ver outros homens nos inspirando e dizendo, pô, eu não sou menos homem então, eu não sou louco de estar aqui com as minhas filhas brincando de princesa. E aí o livro me permitiu isso. No lançamento, chega lá um cara e diz, cara, eu sou assim, eu brinco com as minhas filhas assado. E numa entrevista vem um cara e me diz, cara, eu tenho 4 filhos. E eu descobri que eu tenho que ter um momento exclusivo com cada um deles. Olha só. Porque na bagunça do almoço, da janta, não dá pra conhecer eles. Eu preciso conhecer eles e pra conhecer eles eu preciso de um tempo exclusivo. Então ele tem quarta-feira à noite é de um, sábado de manhã é de outro, terça-feira de manhã é de outro, né? Domingo, final do dia é de outro. E aí é o tempo deles, que eles saem pra tomar um suco, ver um filme, conversar. E aí ele me ensina, então, pô, eu preciso ser um pai pra Anitta e outro pai pra Aurora, porque são pessoas diferentes. E eu vou conhecendo Fábio Hag, que veio aqui pra Gramado pra passar esse final de semana com a gente. E Gustavo Borba, sabe? Que, cara, eu vou conhecendo as pessoas e esses pais, eles vão... Alguns ficando meus amigos e eu vou vendo, então é assim que se faz, tá ligado? Porque eu não tive pai. E a gente é uma sociedade doente com falta de inspiração, falta de referencial. Quem é o grande pai brasileiro, velho? Quem é aquele cara que a gente diz, pô... Se me perguntarem quem é o pai que tu admira, eu vou dizer esses anônimos. Sim. São esses anônimos, cara. Ontem, no lançamento do filme, vem um cara chamado Júlio. 3 filhos, Pedro, Sofia e Suzana. Acho. E ele falando, pô, cara... Um dia eu tô lá com as minhas filhas e um amigo meu me diz, isso aí é coisa de mulher e tal. E eu, pô, não, irmão, isso aqui é coisa de pai e tal. Cara, sabe? Então, isso é muito legal, ele né? na mesma batida ou na mesma busca de entendimento do que é realmente a paternidade. E o mais bonito, quando a gente faz isso, funciona. Tu vê funcionando. Tu vê a tua família mais feliz. Tu vê a tua família mais estruturada, mais bem constituída. E tu diz, meu, é por aqui então, cara. Por que não me disseram, velho? Por que me disseram que eu era mais homem se eu bebesse toda, se eu não estivesse em casa, se eu pegasse geral, se eu fosse malandro? Por que me contaram essa mentira, meu? Que só me afastou da minha realização, da minha felicidade. E aí você tem que, realmente, sabe, desaprender e reaprender com muita humildade, se abrindo. Então é assim que se faz sem referencial. Caraca. Cara, é que é difícil. Pra mim, assim, a ideia de não ter uma referência é uma coisa que chega a ser assustadora, assim, né, cara? Porque por onde tu vai, como é que tu acerta. E aí ver que tu não tem a referência, mas tu te torna uma referência, pô, tem um processo de aprendizado muito legal aí. E como é importante nicho, né? Isso pra mim é uma coisa que... Cara, a força do nicho é absurda, porque eu acredito que eu tenha assistido um TED teu da Unicinos, onde tu fala muito, foi no lançamento... Até queria deixar um abraço pro Gustavo da Belas Letras aqui, que é a editora do Papai Pop, amigo nosso, figuraça. Cara, tu tem noção o tamanho que é o Marcos Piangers pra um grupo de pais nesse país, assim? Porque o que começou com o nicho aí que eu acho legal, cara, do nicho, tá? Porque, assim... O exemplo que eu te dei do Rock in Rio, cara, eu andava no Rock in Rio e eu não conhecia a maior parte das pessoas, só que a maior parte das pessoas era muito conhecida porque provavelmente eram tiktokers extremamente conhecidos e que tem uma força gigantesca com um grupo de pessoas. Só que tu tem... A minha pergunta é mais assim, como que... Se tu tem a noção do que o Piangers representa para um grupo de pais que estourou uma bolha, assim, cara, porque onde eu ando e eu pergunto sobre referência paterna, vem... Papai é Pop, Marcos Piangers. E eu até queria colocar na tela ali, Digo, se tu puder,
uma imagem que a gente tava recuperando se... Tipo assim, esse... Cara, a gente fez um trabalho quase que... Pô, eu tenho jornalistas do lado. Um trabalho arqueológico. Usamos todos os nossos dotes Mas, cara, investigativos. é tipo assim, se aquele Marcos Piangers ali... né, Meu Deus do céu. Onde essa foto será, cara? Olha ali, cara. Eu tô com uma garrafa d'água provavelmente pra curar uma ressaca. Mas, tipo, se ele tinha noção o que ele representaria, sei lá, isso aí deve ter sido 2008, vamos chutar aí. Mas, cara, e é melhor, cara, o exercício de... Se o Piangers de agora pudesse encontrar esse Piangers lá de 2008, qual seria a mensagem que tu passaria pra ele? Acho que eu ia dar um abraço nele, entender que cada momento tem seu momento. Acho que eu ia dizer pra ele ser menos vacilão, cara, sabe? Porque às vezes... O que acontece, né, Marcos? Você também tem uma questão relacionada à falta de um pai, né? E a gente sabe que de cada 10 homens, só um conversa com o pai sobre o que é ser homem. Caraca. Então, imagina, um país que tem 6 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão, 1/3 das famílias com filho, mãe solo. 1/3 das famílias com filhos é uma mãe sozinha. Dos outros 2/3, então tem o pai dentro de casa, mas às vezes ele não está muito ali. Então, desses outros 2/3, só 1 em cada 10 conversa com o pai sobre o que é ser homem. 90% dos homens não sabem o que é ser homem. Aquele cara, ele não sabe o que é ser homem. Eu estava ali tentando entender. Vou fazer uma piadinha aqui, vou fazer um machismozinho ali, entendeu? Vou tal, e isso meio que me protege, me dá alguma moral com o meu grupo de amigos. É uma insegurança, cara. E a masculinidade é uma recompensa muito difícil de ser alcançada e muito fácil de ser perdida. É tão frágil, cara, a masculinidade. Pra esse cara aí, entende? Que ele tá o tempo todo tentando se provar, o tempo todo. É tão cansativo, velho. É uma escalada pra lugar nenhum. Tu só cansa. E o que acontece? A gente, os homens... morrem 10 anos antes, maioria do sistema penitenciário, maioria dos homicídios, maioria dos suicídios, 4 vezes mais suicídios do que as mulheres. Então a gente se mata nessa escalada em busca de um negócio que é difícil de alcançar e fácil de perder. Pra onde que foi? Onde é que tá a minha masculinidade? Por isso que é tão importante sentar com seu filho e dizer: você é homem quando você usa sua força para proteger os mais fracos, para tratar bem as mulheres, para não fazer bullying, proteger as pessoas do bullying. Proteger as pessoas do bullying, aceitar os diferentes, conversar com os diferentes, conhecer o diferente e incorporar o diferente no dia a dia. Celebrar a vida em família, ao invés de, não, isso aí é coisa de mulher, isso aí, eu sou malandro. Sim. Não ser malandro, não ser desonesto. Sim. Aí que você é homem. Por isso que é tão importante sentar com seu filho, homem, e explicar essas coisas pra ele. E vai ter um momento que ele vai chegar no mundo e o mundo vai dar sinais de não, malandro que é legal, pegar geral que é legal, enganar a mulher que é legal, tratar mal as mulheres que é legal. E aí vai precisar de um pai e de um tio e de um influencer, de alguém que produz conteúdo na internet que seja legal, de um apresentador de televisão, dizendo: não, irmão, você tá viajando, isso aí a gente não faz, velho. Você quer fazer, você é moleque. Você não é maduro, você não é homem. Você é um molequinho no pior sentido da palavra. Você se manteve infantilizado. Tem uma época que nós cuidamos de você e tem a época que você cuida da aldeia. Maturidade é cuidar da aldeia, velho. Então, tipo, saca? Esse cara, e eu vi todo esse meu plá, ia dizer assim: pá, meu, que cara careta, velho. Que merda. Entendeu? Que cara careta, velho. Vamos lá, né, bicho? Mas eu me lembro que esse cara, um dia... Eu tava no Kazuca já fazendo matérias e eu fui pegar minha filha. E tava junto com um cara que é meu amigo até hoje, Marcelo Stifman. E eu peguei a minha filha, assim, né, na creche. E o Marcelo me olhou e falou: cara, quem é esse cara? E eu falei: como assim? Cara, tu vira outra pessoa, tua filha, velho. Eu falei: sério? Não, eu sou igual dele. Não, velho, tu virou outro homem agora na minha frente. Eu falei: não, velho, não. Como assim? Não, continua, pode ficar tranquilo, tá ligado? E ele foi o primeiro cara que me disse: mano, tu tem uma outra parada aí. E eu falo pro Marcelo: aquele era eu. Sim. Aquele era o eu que eu tinha vergonha de mostrar pras pessoas.
A gente é ensinado a ser malandro, né, cara? Isso é uma coisa... Sabe que eu li um texto essa semana que fala sobre a questão do discurso que um menino aprende e uma menina aprende, né? E o discurso que muitas vezes os pais, às vezes os professores, por não saber o que é o correto, é justamente isso, né? Ah, que tu tem que ser o machão, que tu tem que ser o forte, porque a menina é a fofinha e o menino é aquele que briga, que precisa enfrentar. E esses dias eu tava indo pro escritório, e a gente tem uma cabine telefônica aqui em Gramado, que ela é muito conhecida, as pessoas tiram fotos na cabine, né? Sim. E eu tava passando bem na hora e aí tinha uma mãe com um gurizinho pequenininho. E o gurizinho se posicionou na cabine e fez alguma pose que não era a pose que ela queria. E ela disse, não, filho, tu tem que fazer pose de machão na foto. E eu passei assim, escutei aquilo e pensei, cara... Como é real, né? Como isso realmente acontece com as pessoas, né? Como as crianças, os meninos, eles... crescem, era uma criança muito pequena, devia ter, sei lá, a idade da Celina, 4, 5 anos, ele já escutando e já deixando aquilo fixo no imaginário dele, que não, ele tem que ser um machão, ele tem que ser aquela pessoa imponente. Pra mim, o mais triste é que esse machão vai voltar pra essa própria mãe. Sim. Sim, justo. É como se a mãe não percebesse que esse machão vai voltar. Ele vai voltar numa agressividade com a namorada dele, numa malandragem com as meninas ao redor dele. Volta pra mulher. E, cara, na boa, volta pra nós, volta pros homens. Esse vai ser o machão que num bar, cara, num desentendimento bobo, bateu assim, tipo, esbarrou. Que tu esbarrou em mim? Vai sair no braço, vai morrer às vezes, velho. O filho dela vai morrer pra provar essa bobagem do machão. Sim, né? Uma coisa tão pequena. Ele vai morrer, cara. Num tiro, num trânsito. É triste, cara, é triste. Porque a gente não nasce assim. Alguém vai dizer, não, mas assim que é o homem. Não é, cara. Eu dou um bebê no colo de um menino de 5 anos, ele cuida com o maior carinho. Sim. Ele vai se interessar por trocar fralda, por dar beijinho, por fazer carinho. Um menino nasce bom. O menino é doce, cara, ele é manso. A gente que diz pra ele, seja agressivo, violento, competitivo, desonesto, seja... infiel, seja imaturo. Seja duro, né? Seja duro. E é um processo difícil, de novo. Assim como a educação ela é demorada para mudar, né? Esse é um processo difícil também, até a gente entender o quanto esse cara, ele tá doente. Por ele, por carinho a ele, a gente precisa conversar com esse cara. Sim. Porque homens fazem menos terapia, falam menos sentimento, abrem menos seu coração, escondem mais, né? Aquilo que eles têm de melhor. Então, por ele também, não é só pelas mulheres, é por ele e pelos outros homens, sabe? Por essa comunidade de homens que pode se criar de uma forma muito menos competitiva, muito mais colaborativa, muito mais respeitosa, muito mais equilibrada. Então, eu fico pensando muito nisso, assim, essa celebração do machão me afastou muito tempo da minha própria felicidade, do meu equilíbrio, do meu contato comigo mesmo, né? Sim. Porque esse machão é um machão que não pode também olhar pra dentro dele. Demonstrar. Que não aguenta 5 minutos em silêncio. Sim, sim. Pô, é difícil ser esse machão E eu também. imagino que quando aconteça essa ruptura, as pessoas ao teu redor sentem isso, né? E acabam olhando com estranheza muitas vezes. Tem muitos espectros nessa discussão. Tem um cara que ele vai continuar machão, porque os amigos são machões. Tem um cara que vai ter a coragem de ficar um pouquinho menos machão. E aí ele vai ser um pouquinho mais legal e vai atrair alguns. E outros vão... E aí vão se afastar. E aí, vamos lá pro outro espectro. Eu tenho um amigo, cara. Eu tenho um amigo que ele decidiu ser fiel à esposa, não fazer piada machista. Porque, pô, é o mínimo, né, mano? Ele é pai. E ele não tem ninguém. Ele não tem mais amigos, velho. Sabe? A gente é brother. Mas ele fala, cara, eu tô sozinho, irmão. Eu fiquei sozinho. Meus amigos tudo são uns babaca. Mas acontece infiel, muito isso. agressivo, violento, desonesto. Ele falou, eu tô sozinho, irmão. E aí, nas discussões que a gente tem, tipo, com as nossas esposas, ele me falou uma frase muito forte, irmão. Porque a minha esposa fala alguma coisa que defende mais as mulheres, por exemplo. E aí ele disse assim, pois é, eu larguei minhas amizades por respeito a vocês, mulheres. Será que vocês fariam a mesma coisa? Forte. Eu acho essa frase muito forte, porque às vezes as discussões femininas não contemplam também o sofrimento masculino.
É claro que é fácil ser um homem branco, rico, bem-sucedido. É melhor, mas nem todo homem é branco, rico e bem-sucedido. E mesmo às vezes o homem branco, rico, bem-sucedido tá lá enchendo a cara de álcool porque não consegue falar dos sentimentos, cara. É uma prisão também para esse cara. Então, me interessa muito mais o empoderamento relacional. Como que a gente pode empoderar as relações? Porque a gente vai viver nesse mundo junto por uns bons milênios ainda, galera. Essa história de, vou empoderar só um lado. Cara, eu acho que a gente tinha que entender como que a gente pode se relacionar melhor. Respeitando as nossas dores, nossos sofrimentos e a nossa necessidade de empatia, né? Caraca. Pô, me deu um momento aqui, cara. Até o Digo ali deu um... Até eu digo... Não, mas, cara, isso é muito legal, assim, que... E voltando à nossa realidade, assim, cara, hoje... Eu tenho a felicidade, assim, e a gente tava comentando antes, é muito engraçado. Cara, eu convivo basicamente com mulheres incríveis, tá? Massa. Eu tenho 2 filhas, sou casado com Fernanda, pai da Helena e da Celina. Fui uma figura criada por uma mulher empreendedora muito forte, assim, minha mãe tem uma história de vida muito legal. E, curiosamente, o ambiente que eu trabalho é formado por 11 mulheres. Então, Casa cara, das 11 mulheres. O meu convívio é muito pequeno, assim, com homens, assim, porque, cara, primeiro que a gente vem num dia a dia que é muito corrido, eu saio do escritório, quero ficar um pouco mais em casa. Mas é muito doido, cara, como a gente aprende também com o oposto, né, cara? Porque, por exemplo, eu e as meninas que me acompanham no dia a dia sabem, cara, uma série de coisas que eu tinha como certo não são tão certo assim, e como é importante a gente quebrar um pensamento pré-estabelecido. Eu li um livro agora do Adam Grant, que eu comentei com vocês. O Adam é um cara que a gente admira demais. Cara, que pense de novo, né? A importância de tu quebrar um pensamento que tu tem e que isso talvez seja mais importante. É mais importante, às vezes, tu quebrar um conceito já estabelecido em ti do que tu tentar criar alguma coisa nova. E isso é muito doido, cara, porque hoje eu vejo que essa realidade que tu coloca de pais que talvez se sintam sozinhos, eu vivo assim, cara, porque eu não tenho um relacionamento com pessoas, amigos não conhecidos, que eu consigo dizer, cara, que ciclo de amizade legal, porque eu acabo me afastando muito, porque o pensamento acaba sendo muito diferente, porque, na verdade, eles estão numa realidade que eles foram ensinados a serem desse jeito, e eu não quero mais isso pra mim, porque, cara, existe uma coisa tão bonita, né, em tu tentar ser um ser humano legal todos os dias, e às vezes a gente acha que tá sendo legal e descobre que em pequenas atitudes a gente não tá. Isso ficou muito forte pra mim, assim, cara. Pô, cheguei a ficar emocionado aqui. Que bom que criamos essa transformação. Cara, uma pergunta que eu tenho pra te fazer agora, que a gente já tá aí quase em 2 horas de gravação. E a gente tem as perguntas, né, dos nossos queridos seguidores. Eu só queria te fazer uma pergunta agora, mudando Cara, mudando completamente o roteiro da coisa aqui, mas... Eu acho que pra todo mundo que tem inovação, assim, na veia, que... Existem pequenas, grandes conquistas, ou melhor, o ápice da montanha, tá? Cara, Steve Wozniak, pra mim, é o ápice. Cara, isso pra mim foi uma coisa... Velho, tem uma coisa assim... Porque, cara, tudo que a gente tem ao nosso redor... Pô, podia ter botado a foto eu com o Wozniak, é verdade. É verdade. A gente ficou mais com o pretinho básico e o Merkit. Mas, cara, tem um negócio que pra mim foi muito forte naquele encontro que a PUC fez trazendo o Steve Wozniak, porque assim, tudo que a gente entende de computador pessoal, consequentemente celulares, tem a ver com o Apple I e aquela placa mãe do Steve Wozniak. E aí ele vem pra Porto Alegre, trazem Piangers pra fazer 10 perguntas pra ele, até tem o icônico cartão... Tu sabe que eu peguei o WhatsApp dele, cara, ali, eu troquei mensagem no WhatsApp por causa da foto que tu... Quem não sabe, tá? O Steve Wozniak tem toda uma história com o cartão dele pra voos internacionais, depois o Piangers pode até contar um pouco dessa história. E na primeira Gramado Summit tu me mostrou esse cartão. E eu tirei uma foto. E um dia eu queria falar com o Steve Wozniak, eu pensei, cara, ele deve ter o WhatsApp, né? O iMessage. E, cara, eu mandei mensagem pra ele, eu me conectei com a esposa dele por causa da foto desse cartão. Genial. E a cena, eu lembro que era muito bom, porque o Marcos buscou essa foto na galeria dele, e ele falou...
Gente, é a foto do Wozniak. Com o WhatsApp que o Piangers passou. Tipo assim, foi uma comoção geral, assim. E ele me respondeu de noite. Eu falei, cara, porra, meu, quero ser muito... genial, cara. Mas assim, é tão grande, cara, pra quem é fã, no meu caso, eu não sou desenvolvedor, mas assim, eu tenho uma admiração por tudo que o Wozniak representa. Mas naquele dia, cara, quando abriram pra pergunta, tem o Daniel Vildit. Ele era CTO da Zenvia. Empresa grande de Porto Alegre, abriu capital na Bolsa Nova-Iorquina, na Nasdaq. Cara, eu vi o Daniel Vildit, que é um cara assim super sério, técnico, não sabendo o que perguntar pro Wozniak. Assim, eu pensei, pô, o Vildit vai perguntar sobre bits, bytes e tal. Não, cara, ele perguntou uma coisa tipo assim... Caraca, meu, como é ser o Steve Wozniak, sabe? Então, pra mim, isso é muito o ápice de uma montanha, que tu conseguiu... O que talvez 99% das pessoas que se envolvem com inovação querem, que é sentar frente a frente do cara que criou tudo. Como foi essa experiência pra ti, cara? Porque eu imagino que deve ter sido uma coisa muito única. Foi. Foi. Porque eu sou fanboy. Eu sou fanboy. As pessoas talvez não entendam, cara, mas eu sou fanboy. Eu acho que a Apple conseguiu unir tecnologia com humanidade. A Apple se preocupou muito em não fazer só um computador. Fazer um computador que tinha design. Design é com a gente, malandro. Design é humano. Curvinha e tal, e acessibilidade. E o G3, o iMac, apertava um botãozinho, saía os pentes de memória, e tinha o nome das pessoas. Todo mundo trabalhou no projeto lá dentro. Lá dentro, não era fora, era lá dentro. Os engenheiros, só alguém que abrisse a máquina ia dizer, pô, tá aqui o nome de todo mundo. Então esse cuidado é humano. Humanidade com tecnologia. Tecnologia maravilhosa e humanidade, sempre. Sempre tem um negocinho ali. Aí encontro o Oz. O Oz é um bobalhão, cara. Assim, um bobalhão no melhor sentido da palavra. Ele é infantil no melhor sentido da palavra. A gente teve a honra, né, de ficar ali no backstage. Ele chega bem de boa, assim. E eu começo daí a puxar papo e falar com ele e tal. E ele começa a contar as histórias de trotes que ele dava com o Steve Jobs, ligações internacionais, o Blue Box. E aí ele contando que hoje em dia ele pega e se ele vê um iPhone assim em cima da mesa, ele diz Siri, e se a Siri responde, ele diz, coloca o alarme para as 3 da manhã. 3 da manhã, entendeu? No teu celular, tu tá dormindo, ele... do nada. E ele fica fazendo trote um atrás do outro ainda hoje. E uma das coisas que mais me chamou a atenção e que eu guardo para sempre desse encontro com ele foi a ideia de se manter pirata. Isso é legal, cara. Ele falou que o problema dele com a Apple é que a Apple não é mais a pirata da parada. E que teve uma época ele até saiu do iPhone, foi pro Android, porque ele gosta de piratear, de abrir o celular e como que eu posso hackear e botar outros aplicativos e ficar experimentando. E essa era a vibe deles, né? Rebeldia, né, cara? A rebeldia do Jobs, né? Que o Jobs transformou em marketing, que ele transformava em engenharia, que depois, né? Cada um foi para um lado, mas essa coisa de se manter underdog é uma das coisas que eu acho mais legal que eu mais trago para mim, assim, porque eu acho que é muito legal ter essa visão pirata para sempre. Isso é muito legal, cara. Isso é o que vai nos manter jovens. Tu vê velho, os velho, jovem, porque o cara ele tá sempre perguntando, tá, mas eu não cheguei lá ainda, tá ligado? Não cheguei lá ainda. E aí, como é que vocês estão fazendo aí? Como é que é os jovens? Como é que vocês compram? Qual é o papo de vocês, sabe? Essa abertura para mudar de opinião, para entender o que tá rolando e ver como é que a gente pode hackear ou trollar, tá ligado? Essa malemolência, essa bobagem, eu acho que assim que é o que nos mantém jovem pro resto da vida. Então foi a forma que eu... E claro, ele tem o cartão de ferro porque ele usa para cortar carne nos voos internacionais quando a faquinha é de plástico. E ele, não, bicho, eu tenho meu cartão aqui, ninguém pode tirar ele de mim. Né? Cara, minha pergunta é, sabe que seria... Porque, claro, foi um negócio muito conduzido, foram 10 perguntas pré-aprovadas. Foram 10 perguntas pré-aprovadas, mas como ele tinha dito antes que ele gostava dos piratas e que ele acha que essa... Eu não respeitei as perguntas pré-aprovadas. Foram outras? Isso eu não sabia, cara. Eles disseram, tem que ser essas, não pode sair. Eu tô em cima de um palco. Sim. Com um microfone e o Wozniak do meu lado, eu vou respeitar as 10 perguntas nem a pau, né, velho? Tá louco? Quem é que vai... O que eles vão fazer? Vão botar um segurança, me tirar do palco, vai ficar ruim pra eles. Eu saí perguntando várias outras. Porque eu achava muito mais interessante a gente estar falando de questões mais
mais modernas do que como você vê o futuro da computação. Mano, sabe? Era muito mais interessante falar das experiências cara, dele, recuperado, hein? dele. Olha aí! Grande Digo! A galera não é fraca! É produção! Então, e ele não achou ruim, ele é um cara muito acessível, né? Então acabou sendo muito fluido o papo, muito... Ele sabe quem ele é, assim, cara, porque isso é uma coisa que me... Porque ele é tão grande, cara, ele é... muito grande. Mas acho que essa coisa, assim, que tu falou, de tu tem noção do tamanho, acho que ele deve ter, né, e tal... Mas mesmo assim, cara, mesmo tu tendo noção, não, eu sou o fundador da empresa mais valiosa do mundo, né? Ele é o início de tudo isso aqui. Sabe que mais louco que isso, cara? Quando o Jobs faleceu em 2011, o 60 Minutes, programa americano muito conhecido, fez uma entrevista com a esposa dele e pergunta pra ela se ela tem noção do tamanho, do impacto, não da empresa, mas assim, das mudanças que a gente teve enquanto sociedade. E ele dá um exemplo assim, como é parar numa sinaleira e as pessoas que estão cruzando a faixa de segurança estarem usando aquele... Porque o fone era branquinho, na época que a Apple mandava fone junto, né? Mas vinha fone... Cara, e saber que ali, tipo assim, tu tá impactando a sociedade numa escala global absurda. E muito disso, claro, o Jobs é o popular do negócio, mas a mudança do conceito de computador pessoal, cara, tá na placa-mãe do Apple I, do Wozniak. Então, isso é uma coisa que eu me pergunto, será que ele tem noção do impacto que ele teve pro mundo? Porque todo o negócio, ele em algum momento passou pelo entendimento de que o computador se tornaria uma ferramenta quase que pessoal, seja numa aeronave, ou seja na forma como tu encaminha um e-mail, ou seja num ATM, e muito disso passa pela genialidade daquele cara. Total. Eu acho que para você se manter são, é importante que você se tire desse lugar. Dessa noção, entendeu? Porque isso sacraliza um pouco a sua existência. E sacralizar te torna também um pouco... dá um pouco de ansiedade. Então eu tenho toda essa importância de sacralizar, dizer assim, não, sou só um maluco bobalhão aqui que faço umas trollagens. Também te coloca nessa posição de continuar sendo underdog, continuar inovando, continuar fazendo diferente. Acho que é bom também desconstruir essa... Acho que é muito gigante quando você olha o seu legado, que o legado dele é tão brutal. É importante para ele se manter são, dizer assim, não, mas isso aí foi só uma bobagem. E tem uma história dele que eu acho muito legal, que hoje em dia ele não tá mais fazendo, mas nos lançamentos de iPhone... Ele ia na fila, cara. Na fila, né? E ele pegava e as pessoas passavam 2 dias na fila pra comprar um novo iPhone. E ele ia na frente e, sei lá, a Renata tá esperando. Aí chegava o Wozniak do lado. Eu posso ir na tua frente? E era proposital, porque, tipo... Óbvio que pode. E aí ele tirava uma foto com a pessoa e, cara... Então era o fundador do negócio todo te perguntando se ele poderia furar a fila pra ir comprar um iPhone na tua frente. Cara, eu achei genial isso, cara. A brincadeira dele. E tava cheio de vídeo na internet, mas aí tu tinha uma pergunta pra fazer da... Ah, sim. Não, é que como o nosso primeiro podcast ele é gravado, a gente pediu pros nossos seguidores no Instagram mandarem algumas perguntas. E aí chegaram 2 pra nós. E aí a gente queria te fazer elas agora, né? Antes que a gente se passe demais no horário. E a primeira é do Alemão da Rádio, não tem o nome dele, então vou dar o arroba. Ele fala que se tu pudesse voltar no tempo e contar o que tu faria que deixou de fazer em relação à educação dos teus filhos. Eu trataria a Anitta melhor. Porque durante muitos anos eu achei que o meu papel era educar minha filha. Nosso papel não é educar nossos filhos. Todo mundo que está assistindo vai ficar indignado, vai ter comentários. Os pais não têm que educar os filhos. Claro que tem. Porque a gente é uma sociedade muito violenta com crianças. E porque a gente acha que criança tem que ser disciplinada de forma dura e violenta. Só que só tem um jeito da gente disciplinar os nossos filhos, transformando eles em discípulos. E um discípulo, ele escolhe te seguir. Ele escolhe te seguir. Tu não pode obrigar um discípulo a te seguir, senão ele não é discípulo, ele é escravo. Seu filho não é seu escravo. Eu devia ter sido mais doce com a minha filha e devia ter entendido com a minha primeira filha que o meu papel é, em primeiro lugar, conhecer a minha filha. Às vezes a gente não quer conhecer, a gente quer moldar. Não me interessa quem tu é, tu vai ser do jeito que eu quiser.
conhecer ela. Segundo passo, aceitar ela. Eu te aceito. Agora que eu te conheço, eu te aceito. E terceiro passo, celebrar. Festejar. Que bom que você veio assim. Que bom que você veio desse jeito. Tô aqui para te ajudar. Filho não é vaso. Não dá para moldar filho. Filho é planta. A gente pode até podar um pouquinho para crescer melhor, mais forte. Mas é planta, tu não sabe para onde vai crescer, para onde estão as raízes. Não sei, tá pegando uma referência de lá, outra de lá. Pô, na minha família só tem goiabeira. Do nada vem uma paineira aqui, vem um pinheiro, mano. Não sei lidar. Que bom, bem-vindo ao clube. A gente não sabe lidar. Os filhos é um desconhecido. O seu papel é amar, adubar bem essa terra. Entender que essa planta funciona nesse sol, nesse adubo, desse jeito, nesse terreno. Seu papel é só esse. Ó, cresce, filha. Cresce, cresce, cresce. Que bom que você veio, filha. Que bom, papai tá aqui. Deixa crescer. E eu acho que eu fui muito duro. Achei durante um tempo que o meu papel era educar. Não, isso, filha minha não faz isso. Pô, vacilão, vacilão. Nossa, e agora, tu comentando sobre isso, eu fiquei refletindo o quão difícil deve ser. Vocês têm 2 filhas, né? Porque personalidade das crianças são totalmente diferentes, né? Nossa. E sei lá, quando tu é adulto, tu já tem uma personalidade moldada, né? Então tu sabe como lidar com a pessoa. Só que se é uma criança, sabe? E aí, então é louco imaginar isso, né? Porque tu tem que ensinar tentar, né, guiar da melhor forma possível aquela criança, mas ela tem uma personalidade dela já. Uma vez eu palestrei 2 vezes eu palestrei no ENAPA, que é o Encontro Nacional de Pais Adotivos. 2 vezes. E eu não tenho filhas adotivas. E eu pedi desculpa no primeiro evento. Falei, galera, eu me sinto honrado de estar aqui. Eu acho que a adoção é o maior amor de todos os amores. Maior que o amor de pai biológico. E a maior transformação que você pode fazer na sociedade é adotar uma criança. Você adota a criança, mudou a vida dela, velho. Mudou a vida daquela criança. Você dá todo mês uma ajuda para alimentar, você ajuda. Mas você adotou a criança e mudou a vida daquela criança. Mudou. E a gente tem mais pais interessados em adoção do que crianças disponíveis para adoção. A gente só não quer adotar as crianças que mais precisam, que são as maiores de 11, com irmãos e com algum tipo de doença. Falei isso no final da palestra, veio um cara e me falou, cara, tu é pai adotivo. Tu decidiu adotar tuas 2 filhas. Nossa. Olha eu só. pensei, caraca, é mesmo. Ele disse, todo dia tu não adota tuas filhas? Adoto. Todo dia eu decido adotar a Anitta. Todo dia eu decido adotar a Aurora. E eu discordo de ti quando tu diz que a gente já tem uma personalidade estabelecida. A gente passa a vida descobrindo quem a gente é. Sim, isso é. É verdade. O Júlio virou padre. Júlio virou padre, sim. É verdade. É verdade. Esse pai vai passar a vida adotando essas filhas, esses filhos. A vida. Ô filho, quem você é hoje? Ah, pai, hoje eu sou, né? Esse ano eu sou isso. Dessa década eu me transformei nisso. Te conheço, te aceito e celebro. Que coisa boa, filho. Coisa boa que tu fez na minha vida. Como tu... Eu me emociono até, cara. Que massa. Porque é foda, cara, a gente não saber isso, saca? Não nos explicarem isso. A gente achar que nosso papel é seja isso, seja isso, seja isso, seja isso. E a gente põe no mundo um monte de criança traumatizada, velho. Que negou sua autenticidade pelo vínculo com a gente. Papai, você me aceita assim? Papai, assim você me aceita? Papai, assim você me aceita? Papai, tô fazendo o vestibular que você queria, assim você me aceita, papai? Consegui esse emprego, assim agora você me aceita, papai? A vida toda pedindo para os nossos pais nos aceitarem, irmão. E o nosso papel é só dizer, te conheci, te aceito. E não só te aceito, festejo o jeito que você é. E aí, liberdade para o nosso filho ser quem ele é. E eles sendo quem eles são... Porra, cara. Vão ser a melhor parada que a gente... A melhor parada, cara. É a melhor parada que a gente podia botar no mundo. Um filho livre, um filho feliz, um filho que confia nele mesmo, que confia nos outros, que confia no mundo, que confia no amanhã. Desculpa, galera. Não, caraca, mano, velho. Não, e tu sabe que muito. Pra mim é muito forte, assim, cara, porque eu falei isso pras meninas antes de começar, assim, cara. Tem uma máxima, acho que eu ouvi muito, que é, cara, nunca conheça teus heróis, porque tu pode te decepcionar muito. Mas eu sou muito feliz de te conhecer, cara, porque obrigado, assim, pô, tu hoje é a minha grande referência como ser humano que eu gostaria de ser no futuro para com as minhas filhas, assim.
Isso é muito legal, cara. Eu me arrependi de conhecer meu herói, assim. Eu tenho alguns, mas eu fico muito feliz com isso, cara, de verdade. Massa. Então, Obrigado, Marcos. Tá tudo bem, né? Muito obrigado, mano. Tá, agora vamos para outra. Tá, essa é a do João. Primeiro ele disse que oportunidade massa ter uma pergunta respondida pelo Piangers. Te mandou um abraço. E falou, se eu pudesse perguntar algo, seria como ter controle do conteúdo e informação que chega de fora para dentro da casa e como fazer para que muitas das visões de outras pessoas não influenciem negativamente a criação dos mais jovens. Primeiro, não deixar mídias abertas o tempo todo, né? Então tem famílias que deixam a televisão sempre ligada, o rádio sempre ligado, tu não tem controle. Do nada pode aparecer um monte de coisa ali, seu filho vai ser impactado por um monte de coisa que naquela idade ele não deveria. E o segundo, que talvez seja mais importante que o primeiro, talvez não, é mais importante que o primeiro, conversar sobre tudo. Conversar sobre tudo. Filho, eu tô te sentindo meio calada. Tu ouviu alguma coisa estranha? Papai tá aqui para conversar com você, viu? Não, papai, eu não quero conversar. Tá bom, mas já sei que tem alguma coisa aí, mas a hora que você se sentir preparado, você conversa comigo que eu tô aqui, tá? Porque vai chegar, né? Seja uma amiguinha, uma coisa, um professor, um outdoor, um rádio ligado no Uber. Se você puder ter controle melhor no começo, primeiro, né? A gente tem uma série de normas, de recomendações. Menos de 2 anos não ter tela nenhuma, depois de 2 anos telas assistidas, com o cuidador do lado. Rede social nem pensar, a partir só dos 16 anos. A partir dos 16 anos já tem que estar mais ou menos construída, estabelecer esse vínculo, essa conexão, para o seu filho conversar com você sobre o que ele viu lá, quem que veio procurar e conversar com ele. Ele já tem que saber sobre drogas, perigos, violências, sexualidade, pornografia, tudo isso. Ele tem que mais ou menos entender que existe uma praça pública digital, mas é uma praça pública, que ele está lá sozinho e precisa ter alguém para dizer: ei, tô perdido, não sei, vi uma coisa, alguém veio falar comigo. Então, assim, existem regrinhas, mas o principal é ter essa abertura de vínculo, de conversar. A gente ouve muitas famílias que o filho descobre pornografia, Sim. adultos fazendo passar por crianças, conversando, pedindo nudes. Muitas crianças hoje, soltas no ambiente digital, são vulneráveis aos perigos e também conteúdos, falas, aquilo que a gente falava sobre o machismo. Eventualmente aquilo vai aparecer num filme, numa novela, num comentário, e se não é nas mídias vai ser um tio ou alguém na rua, no ônibus, e é importante que o pai possa conversar sobre essas coisas, né? Então eu fico muito satisfeito quando a minha filha vem me perguntar: pai, essa história aí de LGBT, me explica, pai, né? Podemos conversar e eu não tenho medo disso, não é tabu, e a gente pode falar sobre cada uma das designações, mas eu também não conheço todas, a gente pode conversar com alguém que entenda mais do que a gente, vamos conversar, vamos, sabe? Essa busca por informação e informação de qualidade, e também essa humildade de que o pai não sabe de tudo, e que é muito importante, cara, que o pai seja um cara aberto também para entender sobre realmente o que está acontecendo e as coisas todas, sabe? Não, filho, disso a gente não fala aqui em casa. Ele vai procurar em outro lugar, sabe? Não, filho, não, é assim, e a nossa família é assim, cara, ele vai talvez virar as costas para sua família. Se ele perceber que o certo é outra coisa, se ele achar que essa família tão rígida merece ser desafiada. Porque para isso que servem os jovens. Para desafiar essa rigidez. Então é melhor essa conexão. Eu fico muito satisfeito, cara. Quando a minha filha, sei lá, 17 anos, sai, vai numa balada, conversa com umas pessoas. Esses dias ela me mandou um áudio. Ela tá com 17, mais 17 velha? anos. Caraca. Ela falou: pai, não vou te esconder isso. Uma amiga comprou uma caipirinha, eu tomei um pouquinho. É claro. Querida demais, meu. Demais, querida demais. Ui, que massa que ela continua contando contigo, né, como melhor amigo, Ela cara. me chama de papai, Isso irmão. é muito legal. Eu acho tão bonito a minha filha me chamar de papai. Ah, o papai tá viajando, sabe? Eu acho, não, cara, eu fico no céu. E aí, de novo, a importância dos bons exemplos. Tava no aeroporto um dia, tá um cara mexendo no celular e fala: pô, Piers, vem cá, velho. Deixa eu te mostrar aqui umas mensagens. Eu e minha filha de 27 anos, Que ela legal, aqui, cara. dizendo: papai, papai. Eu falei: cara, que lindo.
lindo, irmão. A tua filha de 27 te chamando de papai, tendo essa... perguntando pro pai qual o nome da empresa ou do consultório que ela tava abrindo, qual que ele achava que era o nome mais legal. Que legal. Eu achei aquilo tão lindo, velho. Eu falei, cara, eu quero isso. É isso que eu quero, cara. O meu objetivo é esse. Minha filha, pô, conquistando as coisas e dizendo, papai, tá, olha o que aconteceu. É lindo, cara. A vida é um passeio. A gente tá aqui num passeio. Passeio. É um passeio. A gente tem que aproveitar, velho. As coisas mais legais, cara. Estão aqui ao nosso redor. Ao invés de viver nessa rigidez, nessa agressividade, nessa quebra de vínculo. Última história que eu vou contar, porque eu sei que vocês têm que encerrar. Tô fazendo uma campanha para Americanas, e aí vem um cara filmar, fazer uma live, e-commerce live, que a Americanas estava fazendo. Daí eu fiz lá e tal, dei o meu plano, falei minha palestra, importância de vínculo e tal. Ele desligou as câmeras e disse, deixa eu te contar uma história, velho. Meu pai era o meu maior inimigo. A gente brigava o tempo todo. E do nada, um dia, ele disse, filho, vou abrir mão dessa minha rigidez toda e vou te aceitar do jeito que é, cara. Virou meu melhor amigo. Ele me disse, virou meu melhor amigo. Pô, tô aqui trabalhando e tal, meu pai sempre, não, porque tu tinha que fazer isso, sempre me enchendo o saco, cara. E ele, o pai disse, ô filho, beleza, te aceito do jeito que tu é, velho. Que massa tá aí no teu trampo, no teu sonho, que tá fazendo tuas coisas, tu é feliz, as pessoas te admiram no lance que tu faz. Que massa, viramos melhores amigos. Aí eu digo assim, porra, que massa, cara. Sempre é possível mudar, velho. Não importa a fase da sua vida, sempre é possível. A vida é longa, é um passeio. Esse pai tava perdendo a chance, velho, de curtir Sim. a vida em família, a vida com o filho dele, de curtir um brother, um amigo, um discípulo, né? E tava abrindo mão. E agora ele disse, não, pô, eu preciso amadurecer, né, cara? E uma outra última história, agora sim, eu me lembro, eu tava numa reunião de homens falando sobre masculinidade, e aí um pai me contou a história, que ele brigou com o filho dele, na frente do próprio pai. E aí falou, já pro quarto. E o filho foi pro quarto. E o pai disse, filho, por que você brigou assim com o meu neto? E ele disse, eu tô fazendo com ele o que tu fazia comigo. E o vô respondeu, não seja o idiota que eu fui. Olha só, cara. Não seja o idiota. A vida sempre te dá chance de mudar. Sempre é possível, cara, sabe? A gente melhorar. O importante é estar aberto. E tu sabe que no final das contas, pra mim, é muito isso. A ligação de um ecossistema de inovação com... um lado muito humano, que é o que a gente vem conversando aqui, cara, a gente tem a possibilidade de fazer o mundo um lugar mais legal, né? E eu acho que... E sempre, né? Na família, seria isso. É isso. Na família, é o que a gente tá falando, mas na empresa funciona igual. Um líder tá lá, sem aproveitar, sem degustar a alegria de estar ali com um grupo de pessoas, de estar fazendo uma coisa legal. Cara, olha aí. Galera, vamos lá, vamos junto. Sabe que tem um, cara, eu acho que tem um ponto aqui que eu acho muito, muito legal. A gente recentemente adotou a ideia que as sextas-feiras à tarde, elas são livres. Então a gente chega segunda-feira de manhã perto das 10, sexta-feira todo mundo... E muito dessa decisão, ela é tomada em conjunto, assim, cara, mas é porque a gente vive em regras muito do passado ainda, que dizem que se tu não fizer dessa forma, a produtividade baixa. Se tu não fizer isso, não sei o quê. Hoje tá se falando muito em quiet quitting. Quiet quitting. E, cara, tu vê como é tão mais fácil, ao invés de entrar na discussão de quiet quitting, tentar criar um ambiente onde as pessoas se sintam bem e queiram estar ali, cara. Eu vi que foi uma decisão que a gente tomou juntos e falei, cara, por quê? Porque todo mundo quer na sexta-feira... tá perto dos seus, então não precisa, pra mim não precisa ser nem sextou, entendeu? Tipo, cara, chegou a hora da gente sair desse ambiente e segunda-feira quando a gente voltar, tomara que a gente volte energizado. Se tu não estiver bem pra caramba, cara, vai pra casa, porque se alguma coisa, e a gente já fez esse experimento, então eu vou citar Dan Grant de novo, assim, sobre givers and takers, mas, cara, como uma pessoa que não tem os mesmos princípios ou que não tá motivada, ela consegue puxar um grupo inteiro pra baixo e aí o ambiente fica ruim. Então essa é uma coisa que eu sempre digo, cara, sejam mais leves na vida pessoal, na vida profissional, porque no final das contas é a mesma coisa. Lá na frente é a mesma coisa. Boa. Boa. Cara, porque eu sei, tipo assim, e até tu pode pegar o maior dos capitalistas, eu quero ganhar dinheiro. Se tu perguntar por quê, e eu aprendi isso contigo, cara, em 2017, quando tu tinha aquela frase do cheque, e eu até recentemente conversei com um grupo de pessoas, falei isso, que no teu último suspiro, tu não vai estar na cama de um hospital pedindo,
deixa eu assinar o cheque, me traz o DRE da empresa, deixa eu fazer. Então, cara, no final das contas é a mesma coisa. Velho, eu queria te agradecer de coração. Eu também, foi ótimo papo, foi muito, cara. muito, Que muito massa, bom. cara. Muito. Somos, e eu digo isso publicamente, digo isso na privacidade do nosso dia a dia. A gente é muito grato, assim, cara, pelo que tu fez pela Gramado Summit. E a gente quer, ao longo dos anos, também poder retribuir esse carinho. Obrigado. Então, obrigado de coração. Se quiser deixar uma mensagem, tá aí. Não, eu que agradeço, cara. Também tenho um carinho por vocês e acho que ao longo dos anos a gente foi construindo, né, essa ligação. Esse ano estava muito inseguro com relação à doença da minha mãe, a minha própria doença, a imprevisibilidade do que seria o ano de 2022 em termos de eventos e tal. E aí vocês me chamaram para o Gramado Summit. A gente fez um esforço para vir porque justamente acreditava que era importante e a honra que foi fechar o evento, né? Vocês legal. podiam me colocar em outro horário, dizer, pô, não sabemos como é que tá o Pianos, vamos botar ele a 10 da manhã, 9 da manhã, o pessoal chegando. Pô, vocês me botaram para encerrar o evento, eu sou muito grato. Tentei dar uma palestra energizante, humana e sou muito agradecido pelo carinho de vocês. Obrigado mesmo pela honra de fazer parte desse time aí. Temos certeza que não erramos na escolha, né? Jamais. Acho que tu encerrou, em todos os anos que eu tô na Summit, eu acho que a gente nunca teve um encerramento assim tão... Massa. Nos vemos daqui a 5 anos. É isso Nos aí. vemos. Galera, obrigado, audiência renateira. Isso aí. A gente, como a gente não precisa ser formal... A gente vai vou- se chamar assim. É. Mas eu queria dizer pra vocês não esquecerem de se inscrever, né, aqui no nosso canal, que os nossos podcasts vão estar disponíveis aqui. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, @Gramado Summit e @Marcos Rossi, porque por lá a gente vai anunciar os próximos convidados. E eu acredito que esse podcast aqui vai ser aquele podcast pra ouvir 1 milhão de vezes, porque a E gente o tem grande- muito, né, O a grande lance, aprender. né, é tipo pegar pessoas que consigam mudar a forma que a gente pensa por meio daquilo que Exato. elas vêm trilhando aí numa jornada. A gente tem aí Verônica da Faxina Boa que tá por vir, a gente tem Gabi Lopes, tem uma galera muito legal. E a ideia é realmente um bate-papo onde a gente consiga mostrar que dá pra fazer diferente de uma forma muito bacana, assim. Então são pessoas que nos orgulham muito de Isso. que vão estar sentados nessa mesa aqui. Iniciamos com o pé mais do que direito. Exatamente. Isso aí, obrigado.